Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao Central Multicast, uma fábrica de entretenimento, informação e cultura. No meu podcast Neuropapo, hoje nós temos a presença de um cara que vou trazer uma curiosidade já de início. O cara toma café a 1h da manhã, mas bota todo mundo para dormir a qualquer momento. Nós temos hoje aqui Marcelo Ben, um dos maiores hipnoterapeutas do Brasil, o cara que mais formou hipnoterapeutas no Brasil. Aqueles caras que têm o poder mesmo de colocar o dedo na testa de alguém e fazer as pessoas entrarem no estado de transe. Hoje nós vamos mergulhar profundamente nesse mundo do inconsciente, ou seja, aquele mundo que poucos conhecem, né? E aqueles que conhecem um pouco dizem que não conhecem nada, porque hoje vai ser um dia muito especial. Marcelo, seja bem-vindo. Já te passo a voz, essa voz. Aliás, o cara, vocês vão ver a voz dele. Ele é um comunicador nato. Ele vai falar sobre as profissões que ele teve também. E nós vamos ver como é que esse cara consegue se comunicar, não só verbalmente, mas também não verbal, porque ele trabalha com hipnose não verbal. Ou seja, isso é uma mescla de cultura e sabedoria. Fala, Marcelo. Bora lá. Primeiramente, boa noite, Sandro. É um Boa prazer noite. estar com você aqui, para a gente bater esse super papo aí curioso sobre hipnose, sobre neurociência, sobre PNL, sobre hipnose não verbal, sobre o que você quiser, sem problema algum. Estamos à disposição para esclarecer dúvidas e desmistificar esse assunto. Ali a gente já pode falar, daqui a pouco, dar um gancho que você falou sobre aquele superpoder de tocar a testa e levar a pessoa em estado alterado de consciência. Eu gostaria de aprender. Aliás, eu já estou até me inscrevendo numa turma que eu sei que vai ter em Porto Alegre. Show de bola. Na verdade, a gente não pode dizer que é um poder. É uma técnica, é uma arte milenar. Como qualquer coisa. A gente tem aqui o nosso amigo Matias, que está operando o som, ele está transmitindo essa imagem de altíssima qualidade, tudo certo. Eu poderia dizer que ele tem um superpoder. E não é nada disso, ele apenas sabe fazer isso. Então a hipnose é um processo puramente fisiológico. É um processo, não existe superpoder, é uma arte milenar, é uma reação vagal, a gente pode falar sobre isso daqui a pouco. Apesar de parecer mágica, mas não é mágica. Vagal? Vagal, reação vagal, do sistema nervoso autônomo, do nervo vago. Que vai até o intestino? Passa para o intestino, pulmão, rim, fígado, por todo. O nervo vago é o único que ele tem conexão com todo o nosso corpo, ele controla as nossas emoções. Então já pensa aí, Sandro, por que você me convidou para vir aqui? Por uma emoção. Por uma emoção, okay. Sempre por uma emoção. Todo seu comportamento ele é direcionado, ele vai ser regido por uma emoção. Então o nervo vago ele atua o tempo todo, sistema simpático e parasimpático, o tempo todo. A nossa tomada de decisões é uma emoção. Eu, quando aceitei o seu convite, foi uma emoção. Vai ser legal, papo legal com ele. E poderia ter me gerado uma emoção negativa e eu não vir, ou você não gostar por causa do meu penteado, a minha franja poderia estar atrapalhando. Então, e por que é tão desafiador lidar com as emoções? Porque o que controla nossas emoções é o sistema nervoso autônomo. Você não controla ele. Imagina que maravilha, que delícia se a gente conseguisse controlar isso. Tanto que o nosso comportamento, as nossas decisões são muito mais por emoções do que por razão. Concorda comigo, Sandro? Sim. Então, só que cada tomada de decisões, ela parte de uma ação. E essa ação vai ser regulada pelo sistema nervoso. Então, quando a gente trabalha, por exemplo, com a hipnose não verbal, a gente trabalha com uma reação vagal. Por isso que ela é tão poderosa, praticamente, como se fala, né? O que é uma reação vagal? Eu vou provocar uma hiperestimulação, provocando uma reação de luta ou fuga em você. Espero que você não vai me agredir, você vai entrar no módulo congelar. Certo? A gente pode falar sobre isso também. A gente provoca ali, através da fascinação, uma paralisação temporária no neocórtex. O que é fascinação? Fascinação. A fascinação ela está ligada ao olhar. Certo? Como é que você me reconhece o meu chapéu e a minha careca? Fiz a pergunta certa, hein? Eu não saberia. Pelo olhar. Olhar. O olhar me fascina. De quem observa ou de quem emite o olhar? As duas coisas. Então, a sua percepção do mundo é através do olhar. Claro, primeiro você tem a luz. Se apagar todas as luzes, nós não aparecemos. Então, a sua retina, primeiramente, ela processa a luz, ela vai para o córtex visual, produz a imagem que gera uma emoção no sistema nervoso, tanto no simpático ou no parasimpático. Você vê uma imagem, olha aqui como eu ganhei uma caneca do Neuropapo. Antes de eu ver a caneca, de eu ler o Neuropapo,
a minha retina reconheceu uma luz, produziu uma imagem, que é uma caneca, que é um carinho, um mimo que eu ganhei aqui. Ok, me disparou uma emoção legal, muito obrigado. Agora, se fosse assim, escrito, Marcelo, vai te ferrar, me geraria uma emoção negativa. E a caneca é a mesma. Então, a fascinação. A arte da hipnose, apesar de muita gente hoje desconhecer ou renegar isso, falar que é antiquado, todo e qualquer conceito no planeta de hipnose que nós temos hoje vem dos conceitos de Franz Anton Mesmer. Aí que vem o termo mesmerismo, de Franz Anton Mesmer. Na minha opinião, a indução por fascinação, ela é a mais poderosa de todas. Você coloca qualquer pessoa em transe, ela pode estar pensando na morte da Bezerra, você vai colocar ela em transe profundo. Qualquer pessoa. Mesmo que ele diga, eu não quero entrar em hipnose. Não existe pessoa que não é hipnotizável ou pessoas que não acessam. Eu vejo alguns colegas, alguns profissionais, claro, são conceitos diferentes. Nem todos acessam, tipo, sei lá, um estado de Isdale, por exemplo. O que é bizarro se eu falar isso. Porque se eu digo para você perguntar, Marcelo, uma definição de hipnose. Estado natural de todo ser humano. Estado alterado de consciência, natural ou induzido com algum propósito. Então, estado alterado de consciência de todo ser humano. Se você é um ser humano, você vai entrar em hipnose. Qualquer ser humano. Através do olhar. O olhar diz tudo sobre uma pessoa. Você sabe se ela está triste, se ela está te intimidando com o olhar, se é um afago. Como é que você se apaixona por alguém? Você já se apaixonou, presumo eu? Algumas vezes. Muitas vezes ou poucas? Olha, não chega a uma dezena. Mas olha só, bem interessante. E isso é um sucesso ou fracasso? Depende do ponto de vista. Não tem índice referencial. Quando não tem índice referencial, pode ser que uma única vez seja sucesso. Tá? Então, digamos assim, você olhou aquela pessoa, você se apaixonou por ela. Por quê? Quantas mulheres existem no planeta? Digamos, você chegou numa festa. Nós somos 8 bilhões, talvez 4 bilhões. 4 bilhões. E por que uma chamou a atenção de você? Teoricamente é tudo igual. Por que uma chamou? Claro. Mas o estado emocional da gente interfere também. Né? Total, tem momentos que o cara tá mais carente, tem momentos que não, tá neurônio muito seguro espelho. de si. Por semelhança, você vai, não é atrair, lei da atração, é neurônio espelho, é diferente. Tá? Por que a gente conectou? Nosso neurônio espelho se conectou. Claro, digamos assim, que por algum motivo eu preciso estabelecer um rapport com você, como eu vou estabelecer com o Matias que eu quero produzir conteúdo aqui. Eu vou fazer ele me achar o melhor amigo dele. Porque eu consigo produzir artificialmente isso. Mas o olhar diz tudo, tanto quando você olha. E a fascinação, um dos processos, quando você congela o olhar, ele provoca uma paralisação temporária no neocórtex. O que o neocórtex faz? Associa, compara, julga. Se eu disser, Sandro, você vai se libertar desse processo de ansiedade, por exemplo. Não, porque eu sofro disso desde pequeno, porque a minha mãe, isso é hereditário. Você vai justificar. O neocórtex ele só justifica, é a nossa capacidade social que faz isso. Só isso que ele faz. Então, quando você provoca essa paralisação temporária, nós vamos acessar o seu sistema límbico, o hipocampo, onde estão alojadas nossas memórias de preservação. Então, você vai dizer para mim, Marcelo, eu estou com síndrome de pânico, eu não vou levantar dessa cadeira. Já estamos falando de clínica agora. Clínica, o tempo todo. A minha hipnose é clínica. Mas se eu colocar gasolina aqui na volta e eu riscar um fósforo, você levanta da cadeira. Sim. Sistema de luta ou fuga. Então, amígdala. Amígdala, a gente vai hiperestimular a amígdala, onde ela vai disparar o cortisol, a adrenalina, a noradrenalina. Então, o sistema simpático. Então, digamos que você numa crise de pânico, digamos que o teu sistema simpático está, digamos, no nível 5. Não tem como medir isso, mas vamos lá. Tem sim. E o nível 5 é um dos mais altos. No nível de, tipo agora, se eu fizer com você, não tem sim. como medir. Digamos que ele estivesse no nível... Quer saber o quê? No estado agora, no quê? Digamos se você estivesse num atendimento. Okay. Eu provoquei a paralisação e através de hiperestimulação sensorial, auditiva, sinestésica... Que é tua voz. Não. Através do magnetismo, presença... prosêmica. Tem que explicar todas essas coisas. Magnetismo. Magnetismo animal. Falamos de fascinação. Que vem de Franz Mesmer, tá? Então, digamos assim... Ainda bem que eu trouxe uma cervejinha para conversar contigo hoje. Não vai ser fácil. Eu estou aqui no café. Caramba. Então, digamos assim, você está com o seu sistema simpático, digamos, no nível 5. Ok, sistema nervoso autônomo. Eu vou hiperestimular para que ele leve no 12. Ainda mais que isso. No 12. Então, o que teu sistema vai pensar? Deixa eu só falar aqui, ó. Quem está ligado aí no Instagram, eu vou ficar mais 11 minutos aqui. Então, corre lá, tá o link ali fixado ali sobre
para você migrar para o Instagram, que vai rolar muito papo aqui, o pessoal pode fazer pergunta, pode interagir, pode mandar a gente parar, a gente não vai parar, porque o podcast é nosso mesmo, a gente pode fazer o que quiser fazer. Então, o que acontece quando eu elevo do 5 para o 12 a tua crise? Nossa, o cara entra num estado que ele não se controla mais. Ok, então o teu sistema de preservação vai pensar o seguinte, agora ferrou. Não, aí não tem o neocórtex. Tipo, porque quando eu era pequeno, a minha avó... Não tem. Puxa, agora ele vai morrer. Então ele pensa, puxa, aquela vez quando ele era pequeno, riram dele na escola. Isso não é importante mais. Quando ele caiu, que digamos que ele levou um pé na bunda daquela primeira namorada, isso já não é mais importante. Então ele vai autorregular. Por quê? Porque ele precisa acionar o sistema parasimpático. Ele precisa disparar a endorfina. Que é o freio. Parasimpático é o freio. Senão você vai morrer. Calmar o cara. Então quem que entra em ação? O sistema nervoso central, que está os batimentos do seu coração, respiração. Então ele é obrigado a normalizar. Então a hipnose não verbal, para quem não conhece, você acessa níveis de transe muito profundos, capazes de amputar um membro de uma pessoa. Até se tu quiser fazer uma demonstração, a gente pode amputar algum membro aí que você não esteja utilizando. Eu acho que o mindinho, de repente. Bora, vamos lá. Não posso então, sair com esse prejuízo todo. Claro. Então você coloca um nível muito profundo de transe sem falar uma única palavra. Por que a hipnose não verbal ela é tão poderosa? Porque a nossa comunicação verbal é apenas 7, 8%. A gente fala muito mais em microexpressões com o corpo. E onde que está ligado os músculos da face? No nervo vago. A emoção é disparada aqui, essa emoção é genuína. E no 7º nervo craniano. 7º. E a emoção é controlada pelo 11º nervo craniano que passa aqui na nossa coluna. Então, por isso que quando você provoca uma polivagal, uma convulsão, por exemplo, durante uma terapia, por isso que a pessoa se contrai daquele jeito. Parece o filme do Exorcista, mas não é. É uma reação vagal. Então, eu elevo a tua crise ao máximo. Então, quando eu levo ao máximo, ele tem que achar uma solução. Não tem outro jeito. O próprio organismo. O próprio organismo. E daí não tem a avaliação. Que é a homeostase, né? Isso. Aí não tem aquela sua avaliação. Cara, eu não vou perdoar o Marcelo. Não tem isso. Você vai morrer. Eu espero que o nosso público não se espante, porque o que a gente está falando de termo técnico aqui não é fácil. Né? Mas se alguém tiver dúvida, pode colocar ali que o Matias vai passando para a gente. Tá? Ou deixa nos comentários, se inscreve no canal e depois a gente vai estar resolvendo. O Sandro responde ou eu respondo, mas você não vai ficar sem respostas. Tá? Então veja que a hipnose é muito mais de que um superpoder, como a pessoa imagina. O cara tocou a testa, o cara se aproximou, ele caiu. Tem um processo, eu treino isso diariamente. Tanto a fascinação. Por que um fascinador tem que treinar? A gente treina diariamente. A musculatura da pálpebra ela é muito sensível, porque você pisca o tempo todo. E quando você pisca, você troca o pensamento. Então, se você congelar e você ficar me olhando fixamente, você entrou em pensamento único. A sua pupila vai dilatar, você vai fazer isso aqui com a boca, cortisol vai descer pela jugular, aí o bicho pegou. Aí você assopra e a pessoa cai. Você provoca essa reação vagal através do olhar. Sopra. Por que eu consigo fazer isso e você não? Porque eu treino diariamente. Quando você fizer o curso, então você vai aprender. A gente faz exercícios no espelho, aprender a olhar para um ponto fixo, ampliar a visão periférica, ampliar os sentidos, a audição, a nossa sinestesia, aprender a entender o nosso coração, a nossa respiração. Então a hipnose não verbal, ela é muito além do que o toque de Charcot, como imagina. Você vai dar o toque, a pessoa vai cair e vai convulsionar. Olha lá, o pessoal que está aí no Instagram, migra aí, Matias. Estamos ao vivo para mais de 12 cidades. Faltou luz em Alvorada, logo vai vir, vai ter mais 2 pessoas que vão entrar, que são meus primos. Vai dar tudo certo, aí fica tranquilo. Então, migra lá para o YouTube, a gente vai ficar mais 7 minutos. Fala aí, Sandro, que senão eu tomo conta, eu falo muito. Não, mas é isso que eu quero. Caramba, estou aprendendo demais aqui, horrores. Marcelo, nós entramos na parte clínica. Certo. Então, vamos lá. O cenário, entrou alguém com crise de pânico. Crise de pânico que foi para agorafobia, né? Que é aquela coisa do medo de ter uma crise medo de ter medo. E olha aí o cara fica tendo cíclico aquilo, né? Depois até pode ir para um terror noturno que começa a disparar 3 da manhã, 4 da manhã. Está totalmente descontrolado o sistema nervoso central. Que delícia. Né? Eu atendo isso diariamente. É verdade. Então eu gostaria que tu contasse assim, casos verdadeiros, assim, e se tem algum caso de ainda não houve sucesso 100%, né? Que nos contasse as razões. Agora, nos conta aí alguns casos interessantes. Ó, toda a ação, toda a nossa tomada de decisões é pela emoção e um ganho. Eu vim aqui para ganhar o café, a minha água, a minha caneca, o conteúdo que a gente está produzindo, a gente desmitificar a hipnose. Eu estou ganhando algo e você está ganhando algo com a minha presença aqui e o Matias está ganhando algo. Quem está assistindo está ganhando. Se você não tiver recompensa, você não faz. Então, hoje mesmo, eu atendi uma senhora, ela tem ansiedade
E agora, diagnóstico de síndrome de pânico. Há mais de 30 anos ela sofre com isso. Mas, Qual é a idade dela? 52. 52. Mas, Desculpa, eu vou te interromper. todo o tempo Mas todo. tu identifica se tem algum gatilho, se tem alguma coisa que foi Tempo muito todo. prepotente, assim, ó, alguma coisa que seja potente na vida da pessoa para despertar aquelas crises de pânico. E é em cima disso que tu trabalha? Não. Tu tira isso? A hipnoterapia, ela não foca em causa. Não importa se foi quando ela viu o avô de cueca com 2 anos ou ontem. O que importa é que ela tem ansiedade e ela não vai ter ansiedade. Só isso que importa. A gente não foca em processo. Não foca em causa. Tá, mas e o pós-traumático, por exemplo? O cara foi sequestrado, ficou 6 horas no porta-mala de um carro, pensando Ok. que vai perder a vida. Ok? Pronto. Aí ele desenvolve síndrome do pânico. Síndrome do pânico, E ok. agora? Ele tem uma reação. O nosso cérebro trabalha da seguinte forma: sempre que acontece sempre que eu venho aqui no podcast, a gente bate um papo legal e a gente fica feliz. O cara do sequestro, sempre que ele vai sair na rua, ele dispara essa reação vagal. Ok? Ok. Você imagina, todas as luzes do estúdio estão acesas e talvez tenha um único disjuntor que acenda todas elas. As lâmpadas estão aqui, não quer dizer que elas não estejam acesas. Então, o nosso cérebro ele trabalha por associação. Passou um ônibus na frente da casa, opa, barulho, pum, ele vai disparar tudo aquilo. Vai disparar o cortisol, o sangue vai subir do estômago, ele vai contrair a mandíbula, o sangue vai para as mãos para ele bater ou vai para as pernas para ele fugir, o tempo todo. Ok? Não existe o passado. Apesar de eu ministrar curso de regressão, não existe passado, nem futuro. Existe uma experiência interna e subjetiva. Daqui a pouco você sofreu um sequestro, apanhou, blá, 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 e tipo, cara, graças a Deus estou vivo, a vida seguiu. E daqui a pouco o Matias não ganhou um pirulito do pai dele com 5 anos na Expo Inter, ele tem trauma até hoje que o pai dele odeia ele. Aham. Uma bobagem. Então, é subjetivo. Então, o que eu preciso entender? Como você faz para ter o síndrome de pânico? Existe para tudo tem uma estratégia, até para tu te ferrar tem uma estratégia mental inconsciente, óbvio. Você não vai fazer nada para se ferrar. Então, ele tem essa estrutura. Então, essa senhora hoje, por exemplo, ela disse, eu tenho isso, mas é de família, é hereditário. Bom, já tomou um metamodelo. Dizer, mas aonde que a senhora viu que ansiedade é doença, aonde que ansiedade e pânico... Então, tem pessoas que já chegam dando uma justificativa. Claro, ela leu no Google, o Google você morre, se você ler ali, você já morreu. Você vai se enquadrar em todos os sintomas. Então, ela tem uma justificativa. Então, a ansiedade. Eu tenho síndrome de pânico. Você não tem síndrome de pânico. Eu digo, Sandro, você não tem síndrome de pânico. Como assim? Agora você não está com ansiedade. Você está com ansiedade agora? Não. Então você não tem, você está. Então é um estado, ele é comportamental. Depressão, ela vira uma doença, óbvio que você vai produzir hormônios para você ficar doente. Vai disparar o açúcar do fígado, tudo que a gente já sabe. Mas é comportamento. Comportamento de ansiedade, comportamento de síndrome de pânico, comportamento de depressão. Então, qual a proposta da hipnose? Mudança de comportamento. Essa senhora, eu matei a charada dela. Ela tem que ter ansiedade para poder fazer parte da tribo dela. Se a família toda tem síndrome de pânico, como é que eu não vou ter? Então eu não sou teu amigo. Então nós não somos da mesma tribo. Entende? Então, às vezes tá ligado só uma crença. E a reação vagal. E com a hipnose não verbal, cara, você resolve. E eu nem utilizei hipnose não verbal. Eu metamodelei ela, uma técnica de PNL, e uma técnica cura rapidíssima de fobia do Richard Bandler, que funciona perfeitamente para isso. Saiu de lá sem nada, está super bem. Dificilmente ela vai ter crise novamente. Você ensina ela a respirar. Se você respirar, você não tem crise de ansiedade. Em uma vez? Uma vez. 60 minutos é muito tempo. Dá para fazer 20 miojos um atrás do outro, se aproveitar a aguinha quente da panela. 60 minutos, então? Claro. Um atendimento em torno de 1 hora? Até um pouco mais pode durar. Porque primeiro eu tenho que entender a estrutura da estrutura do teu problema para desestruturar a estrutura do teu problema. Uma engenharia reversa. Uma engenharia reversa. Olha lá, você que está aí no Instagram, quantas pessoas tem aí, Matias? Agora tem 13, mas tinha... Tá bem, então a gente vai dar o módulo Morrison aí no Instagram, tá? E migra lá para o YouTube. Migra para o YouTube que vai rolar um papo super legal. Eu não sei o que o Sandro vai me perguntar, eu não gosto de script. Eu sou o cara que não tem script. Bora lá. Nós falamos de ansiedade. Está num extremo, intensidade, excitação. E depressão? Depressão é um comportamento. Uma das coisas que mantém um sujeito em depressão, por exemplo, é insônia, é não dormir. E por que ele não dorme? Você já sabe? Eu tenho problema com insônia.
Tá? Mas já te conto o meu caso. Meu caso Porque é bem específico. Quando você dorme, você vai ressignificar. Então, você vai fazer seu auto-clean. Então, se você não dormir, você vai dormir mal, para acordar mal, passar o dia mal e dormir mal novamente. É um looping. A depressão, o que mantém muito ela, boa parte dos casos é o ganho secundário. Daqui a pouco, sei lá, o Sandro está meio depressivo, a esposa já não cobra mais nada, tipo, daqui a pouco teu pai é rico. Ó, Matias, você vai ganhar uma caminhonete nova agora, você está meio para baixo. Eu já atendi milhares de casos. Claro, quando ela é verdadeira, ela é severa. Patologia, né? Patologia. Sim. Não diria patologia. Patologia não tem cura. É uma doença. Ela se torna doença. Patologia é degenerativa, daí não tem cura. Mas a depressão, ela é comportamento. Se você deixar de ter um comportamento depressivo, você não é depressivo. Aí você vai ver daqui a pouco, o Matias ali, ele é super depressivo. Sexta-feira ele sai com a galera dele e se enlouquece. Bebe, vai para não sei. Então ele não tem depressão. Tá? Então é uma depressão que ele tem um ganho que dele não precisa estudar, não precisa trabalhar, tá tudo certo. Sim, mas tem técnicas de hipnose para lidar com a depressão também? Claro, muito, mas não tem técnica para nada. Apesar do ser humano estar acostumado a consumir iFood em enlatados, não tem uma técnica. Por quê? Se nós colocar 50 pessoas aqui com depressão, cada uma é diferente. Apesar dos hormônios ser o mesmo, o comportamento ser parecido, mas o que mantém ela na depressão é diferente. Então, quando você trabalha com o ser humano, não tem como você... depressão, nós vamos aqui na página 82 e vamos fazer tal técnica, vai funcionar. Não. Daqui a pouco a sua depressão tem um ganho secundário, daqui a pouco a sua depressão está ligada a um luto, está ligada a um sequestro, está ligada a uma decepção amorosa. Não tem como. Então, eu tenho que entender como você faz para ter depressão. Se eu perguntar o porquê, você que é terapeuta, você que está assistindo a gente aí na câmera de número 1, câmera de número 2, você que está assistindo a gente aí, uma pergunta que o terapeuta tem que riscar da anamnese dele e da comunicação dele é por quê? Se eu perguntar por que você tem depressão, porque quando eu era pequeno, a minha avó, blá, blá, blá. O porquê ele vai dar culpa e justificativa. Não serve. Como você tem depressão? Dentro do magnetismo, a gente tem técnicas incríveis para a depressão. Uma delas... Dentro do quê? Do magnetismo. Vamos falar de magnetismo? Vamos. Hipnose não verbal, magnetismo. Uma das coisas que mantém um depressivo, você já viu um depressivo tomar sol? Gostar de olhar para a luz? Não. Eles não curtem muito, não. Quando você tem um estímulo de luz... Eu já tive depressão, né? Eles não, eu já tive. Quando você tem um estímulo de luz, no neocórtex, tem uma técnica que a gente fecha o olho, faz olhar para a luz, fecha o olho e balança o hipotálamo, para ele encontrar o equilíbrio no chão. Ele renova, é tipo assim, uma renovação. Então, como é que é o teu sistema primitivo? Anoiteceu, você produz melatonina para você dormir, se estiver funcionando perfeitamente. Você vai produzir melatonina. Quando está amanhecendo o dia, você recebe estímulo de luz, o teu cérebro primitivo diz, Sandro, está na hora de você fazer a sua fogueira, está na hora de você pegar o seu peixinho e comer. Claro, hoje você não caça com lança, você caça com o cartãozinho do Nubank, você veio fazer o podcast, mas a estrutura é a mesma. É ter a sua caverna, ter a fêmea para acasalar, cuidar da tua prole. O seu sistema, a única coisa que mudou é o nosso neocórtex. Fora isso, você é um macaco de camiseta. Mesmo sistema primitivo você tem. Você se alimenta, você come carne, você acasala, você quer o seu abrigo, você luta contra os predadores. Somos um cérebro antiguíssimo, milenar, Antiguíssimo. num mundo novo. Mundo novo. Aí você levantou uma pauta muito legal. Por que a gente tem todo esse conflito de gerações hoje? As gerações agora, cada vez, elas vão se fragmentando mais, né, Marcelo? Claro. Antigamente, a gente, ao longo de uma vida de 60 anos, eram 2 gerações. Duas. Agora, cada 10 anos é uma geração nova. Uma geração nova. Mas assim, tudo é rápido hoje. Tipo assim, a gente está aqui fazendo o podcast agora, nesse exato momento, pode ter alguém lá na China assistindo. Antigamente, digamos, nós teríamos aqui uma rádio comunitária. Alô, você que está ouvindo o nosso podcast, que alcançaria, digamos, 2 quadras. Digamos, talvez Porto Alegre, se nós tivéssemos uma estrutura legal. Hoje não, nós estamos falando mundial. Aí eu quero ir embora. Eu vou chamar o Uber. Se a gente quiser comer algo, a gente pede comida. Na hora. Daqui a 10 minutos está aqui a pizza. Como é que era o tempo do teu pai? Hoje é dia de comer pizza. Ele ia fazer a barba, tomar um banho, se arrumar, tirar o carro da garagem, ir até a pizzaria, esperar fazer a pizza, colocava no carro. Então hoje tudo é rápido. Nós somos bombardeados de estímulo o tempo todo. Aí qual o problema? Nosso cérebro não evoluiu. Nós só temos mais estímulos. Ele não evoluiu para tanto, né? Não. A exigência é então, enorme. tipo, hoje você não consegue entender.
Tipo, a comunicação com uma criança. Eu até estou fazendo um trabalho muito legal em São Paulo, em escolas, porque os pais estão com dificuldade de lidar com os filhos e os professores também. Porque o professor está lá, Ivo viu a uva, o que ensinava há 40 anos atrás. Quando ele falar no I, ele já escreveu I, ele já pegou, está jogando Free Fire, tá não sei o que, está mandando WhatsApp para a avó dele. Então, muito rápido. O time é rápido hoje. Então, a nossa mente primitiva é a mesma. Os teus instintos são os mesmos. Tá? A gente se protege, claro, hoje o terninho é mais legal que o pelego, aquele do javali, que eu já usei em outras encarnações, mas o sistema é o mesmo. Tem um dado muito interessante, um fato, né? Que hoje, o que mudou, né, na nossa vida, civilização? Principalmente é a internet. Então, a internet está no topo dos comportamentos que mudaram. E quais são os sites mais acessados? Pornografia, sexo, que é primitivo. Então, Primitivo. olha só que interessante. E a tecnologia acaba sendo um caminho. Para isso. E qual é a maior pulsão do ser humano? Sexual. Se você der a neurose, você pula o muro, você sobe em cima para ir lá fazer sexo. Pulsão é Freud, né? Freud, pulsão, a maior pulsão. Tá, agora, tipo, eu trabalho muito com disfunção sexual também, tanto masculina quanto feminina. Ah, para, recupera isso. Óbvio, você trabalha, inclusive sou especialista. Tem um monte de amigo meu que devia estar vendo Se isso. Se você aqui quer agora. um atendimento, você fala, você não precisa dizer que é essa do amigo e todo mundo já sabe. Quer saber mais? Arrasta para cima aí e vai ficar sabendo. Arrasta para Tem cima. um cartão aí? Tem, me chama no WhatsApp ali. O que acontece? Quando um ser humano ele para de acasalar, tipo, ele tem, digamos, impotência sexual masculina, ok? Ele não sai para buscar a fêmea, então, tipo, ele não precisa trabalhar. Digamos assim, você se apaixonou por uma mulher hoje. Aí o Sandro vai ter que se arrumar, vai na pet shop cortar o cabelo, vai lavar o carro. Puxa, eu vou ter que sair com ela para jantar, então eu vou ter que ter grana. Se eu tiver para ter grana, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer. Te motiva. Um investimento enorme, hein? Tudo isso. Claro, mas para quê? Para ter uma recompensa no final. Para disparar dopamina, serotonina, endorfina através do sistema E parasimpático. de repente o citocina, mais para frente. Mais para frente. Então, o que acontece? A partir do momento que você não tem mais essa pulsão, você morreu. Ela não te motiva. Digamos uma mulher, por exemplo, com frigidez, com anorgasmia, por exemplo, eu atendo muitos casos mesmo sobre isso. Tipo, a mulher que você conheceu, a fulaninha lá, ela vai sair com você final de semana. Ela vai fazer unha, ela vai se arrumar, ela vai ficar pensando, ele vai me levar não sei aonde, a gente vai jantar, a gente vai dançar, a gente vai para o motel, vai rolar tudo aquela coisa, blá, blá, blá. Beleza. Agora, se ela não tem pulsão, ela não tem prazer, ela vai fazer isso para quê? Então, o ser humano, a maior pulsão, o maior impulso é fome e sexo. Até porque o ser humano, ele executa por 2 motivos a tarefa. Para fugir da dor ou ter prazer. 2 motivos que a gente está aqui. Tá, mas os hormônios, eles entram em declínio. E a pessoa não... Logicamente, a pessoa vai modificando os hormônios. Claro. De forma orgânica. Orgânica, tá? Mas digamos assim, você com 20 anos, você tinha aquela necessidade de fazer sexo X vezes por semana. Com 80, talvez você faça 1, 2, 3 por mês, mas vai funcionar igual. Não tem, eu atendo pessoas velhas. E posso falar, se ele estiver me assistindo, ele vai me matar. O meu pai está com 78 e ele bota para fritar. Ele bota para derreter. Bobeou, ele vai. Ele está vivo. Ele disse, enquanto eu estiver respirando, eu estou dentro. Então, não Cara, eu tô pasmo aqui, porque eu sempre acreditei, né, que com declínio hormonal seria normal a pessoa começar a perder a libido. A libido. Ele vai perder, não. Ele vai reduzir. Olha que interessante, você que gosta de caso aqui. Se o Matias deixar, eu vou contar esse caso aí. Pode contar, Matias, ou não? Do teu amigo aquele. Eu atendi um rapaz aí, 40 e poucos anos. Um cara super bem sucedido, beleza. Ele estava, tipo, há 4 anos sem ter relações sexuais, porque ele estava impotente. 4 anos. 4 anos. Um cara de 40 anos. Tá, beleza. Manja só. O que aconteceu? Ele se separou da esposa e reencontrou, sei lá, nos aplicativos, não sei, dessas coisas eu não manjo, até porque eu falei que eu sou ruim pra caramba no celular. Aí o que aconteceu? Ele encontrou uma ex, que ele não tinha se relacionado sexualmente na adolescência, então, e ela também estava divorciada. Então aquilo foi mágico. Puxa vida, foi tudo que eu precisava, encontrar essa pessoa. Aí, pum, conversa vai, conversa bem, vamos sair para jantar, pum, pum. Ele se preparou, foi na pet shop, fez a tosse higiênica, tudo aquilo que ia rolar, já com a maldade. Aí batendo aquele papo, eu fiquei casado tantos anos, não sei o quê, me separei por isso, por aquilo. Ele perguntou por que ela se separou. Ela disse, olha, o meu marido
Os 2 últimos anos, de cada 10 vezes ele broxava 9. E assim, ó, a partir de hoje, eu disse pra mim, se o homem for broxar, pra mim tá fora. Se broxar uma vez, já manda embora. Ela falou pra ele. Pra isso. ele, ela contando. Caramba. Tipo, eu quero um homem que Logo pra quem? que Ele me... passando por isso. Não, ele tava legal na época. Ah. Ele tava legal. Aí ela disse, ó, se broxar, tá fora, não sei o que, tipo, daí foram em direção ao motel, ele com a faca no pescoço, e ela falando, porque eu preciso me sentir mulher, porque se o homem não der conta... Pressão gigante. Eu arrumo, ele foi assim, Uhum. óbvio, chegou no motel, pifou. Aí ele Maldito reencontro. Aí ele foi para a chance de número 2, pifou novamente, ele disse, vou trocar a vítima, vou sair com outra mulher para ver. Contratou uma garota de programa, pifou também. Levou o padrão. Aí o que ele fez? Ele preferiu abrir mão da vida sexual para não falhar. Então, o que aconteceu? Ele entrou num processo depressivo, porque ele não se arrumava mais, ele não saía, tipo, qualquer coisa, beleza. Aí, entende o que é a estrutura? Ele, naquela excitação na mesa, ele estava em estado alterado de consciência, já é hipnose. A excitação é uma hipnose, o orgasmo é uma hipnose. Qualquer coisa que alterar o seu estado é hipnose. Qualquer coisa. Tipo assim, se você beber a sua cerveja e ficar em estado... É alterado, você está em hipnose. Se eu contar uma piada e você sorrir, você está em hipnose. Porque aquilo não é verdade. Se você fechar o olho agora e lembrar tipo, de uma coisa engraçada, você vai rir. Opa, o cérebro não sabe se é verdade ou mentira, ele envia a fisiologia congruente com o que você está pensando. Então, presta atenção, o que ele fez? Aonde que eu matei a charada? Ele estava em estado alterado. Ele tinha um afeto com essa menina. Tá? Ela tinha autoridade. E ela deu a sugestão. E ele, estado alterado, a sugestão entrou. Se broxar, tá fora. Aí pergunta para mim como que eu resolvi isso. Como tu resolveu isso? Mas olha só, como que eu resolvi isso? A submodalidade auditiva. Vamos lá, vamos ver o que é isso. Esse termo para mim é desconhecido mesmo. Uma técnica de PNL simples pra caramba. Para tudo cada modalidade há uma submodalidade. Ok? Então, digamos assim, se a gente cruzasse, digamos a gente vai descer a escada para ir embora agora no final do programa e um doido na rua te chama, tu é feio pra caramba. Tu vai rir. Digamos que o cara fala, tu não serve para nada. Faz diferença. Agora, se o teu pai, na tua infância, apontou para ti, Sandro, tu nunca vai ser ninguém, bicho. Tu não faz nada certo nessa tua vida. Ele tem autoridade. Ele instala uma crença e deu. Aí, digamos assim, quem seria uma pessoa que você não acredita? Eu poderia fazer com esse menino, por exemplo, com a voz do Silvio Santos mesmo. Mas olha só, se você broxar, você está fora. Qualquer coisa. Então você altera aquela sugestão. Pode deixar... Imagina que é o Alvin e os esquilos que estão falando isso para você. Se o Alvin e o esquilo disser que tu é feio, tu vai ter valor para ti? Não. Quem é a pessoa mais mentirosa que você conhece, Sandro? Sempre alguém tem algum amigo... não, se o fulano falar, não acredito. Beleza, então eu vou substituir aquele comando que o teu pai te deu e colocar a voz do fulano que é mentiroso. Submodalidade auditiva. Mas para isso tem que colocar ele em transe. Tecnicamente, porque a gente está em transe o tempo todo. A gente oscila em níveis de transe. Você está em transe o tempo todo. Porque numa conversa que nem nossa aqui, essa nossa conversa, por exemplo, se eu tenho algum problema desses e escutar de ti, eu não vou resolver na hora. Eu tenho que estar num estado que justifique aquele momento. Há controvérsia. Por quê? Digamos, se você for predominante auditivo, quando eu falar, tem um efeito super... Tipo, agora você está em hiperfoco. Você está prestando atenção no que eu estou falando? Totalmente. Totalmente. Então, você está em hiperfoco, você já atingiu um nível de hipnose. Claro, eu quero fazer uma tatuagem no braço, anestesiar o braço. É outro nível. Eu preciso fazer uma regressão. Eu tenho que te levar na onda teta. Eu vou provocar um hipnodrama. É outro nível. O que é um hipnodrama? Certo, é terapia de partes. Isso aqui vai ser uma aula. Uma aula, olha que delícia. É o quê? Terapia de partes, uma teoria de Fritz Perls, que acreditava que você não é o problema e o problema não é você. Certo? Que eu dizer, você não faz nada certo porque você tem ansiedade. Então você tem um monte de qualidade, você só tem ansiedade para arrumar. A ansiedade não pode ser todo o teu problema. Você vai tratar por partes, nós somos feitos de partes. Interessante, né? Sensacional. Sabe que eu lembrei do meu pai agora? Meu pai já foi embora, não está mais aqui, né? Certo. E ele dizia histórias da vida, né? O meu pai tinha um bar num lugar que tinha violência. E eu
Nego com estilete no bolso. Não, pior que isso, pior que isso. Facão, peleira, faca. Era difícil mesmo. Até o meu pai fechou o bar no dia que um cara deu um tiro no outro. Foi assim. Agora imagina. Só o teu pai também era fraco, só por isso também fechar o bar E aí, mas é que deu problema depois, grande. E eu lembro que uma vez o meu pai disse assim, ó, mesmo que esses caras todos sejam ladrões aqui, jamais tu diga, você é ladrão. Ele disse isso pra mim. Porque a gente nunca reduz alguém a alguma coisa só. Ela pode ser uma pessoa muito importante para um monte de gente, mesmo sendo um ladrão. Claro. Cara, aquilo foi tão pesado e forte na minha vida que eu carrego aquilo que quando alguém, assim, até quando eu me relaciono com alguém, né? Então, imagina que eu estou namorando. Aí ela pega e diz alguma coisa do tipo, ignorante, né? Pô, só um pouquinho, né? Pô, né? Esse tipo de coisa, assim, essa cara de sonso, isso eu sou um cara que me ofendo porque o meu pai me colocou alguma coisa ali que pra mim foi muito bom pra minha vida e às vezes pode ser algo que seja negativo, né? Tá, foi a forma que você entendeu. Tá, mas presta atenção. Se você fechar o olho agora, você lembra a história do seu pai. A voz dele, a postura dele. Isso entrou na hora, uma crença. Você estava em estado alterado e pro resto da vida. Agora que seu pai dissesse assim pra ti, vamos fechar o bar porque dinheiro é a desgraça do mundo. Puxa. Toda vez... Não, mas tem gente que tem crença. Eu trabalho com pessoas que têm crença tipo, se você ganhar 50 mil hoje do podcast, você vai dar um jeito de botar fora. Porque dinheiro não traz felicidade e ninguém quer ser feio e nem infeliz. Então você vai... O que seu pai disse tem valor. Aí, digamos, se o seu pai disse que você é um bosta, digamos, o Sandro prosperou, faz palestra em São Paulo, faz podcast, bababá, beleza. O que você está dizendo do seu pai? Que ele estava errado. E tu não quer que teu pai esteja errado. Então, tu prefere voltar atrás e dar um tiro no teu pé. Então, quando a gente utiliza a hipnose, a gente faz esse novo entendimento sobre isso. Seu pai não estava certo o tempo todo. Teu pai estava certo o tempo todo? O tempo todo não, ninguém tá, né? Ninguém. Então... Mas aquilo foi muito bom pra mim. Muito claro. Mas veja só, eu nunca vou chamar alguém, por exemplo, assim, ó, em função dessa influência dele, né, vou chamar alguém de burro, nunca. No ambiente corporativo, trabalhei anos. Claro. Eu jamais entrei numa confusão por ter depreciado alguma pessoa, né? Aí veja você, essa crença entrou como fortalecedora. Levando em conta que tudo é crença. Depende de como ela vai soar dentro de você. Então, daqui a pouco, vamos agora piorar o teu caso. O jogo da verdade. Verdade ou consequência. Digamos, você poderia ter entendido que é o seguinte. Você não chama ninguém de ladrão. Como é que foi a frase? Repete para mim aí. Mesmo que esses caras aqui sejam ladrões, jamais tu diga, esse fulano é ladrão. Não diz isso. Ok. Tu precisa só saber que é. Aí, digamos, mas não rotule. Na tua interpretação, você levou como positivo. Mas daqui a pouco você dissesse, cara... Porque nem sempre o que eu falo é o que você entende. Se a gente pedir para quem está assistindo ali, comentar o que ele está entendendo, cada um entendeu de um jeito. Apesar da linguagem ter uma palavra, isso aqui é um microfone. Para nós é legal, para quem tem fobia de falar em público é o inferno. E é o mesmo microfone. Então, você poderia ter entendido, cara, o pai falou que ser ladrão é legal. Você poderia ter se tornado um ladrão. É verdade. Tipo, não, ser ladrão tá tudo certo. Uma história de influência assim, paterna que foi uma desgraça é o Michael Jackson. O Michael Jackson, o pai dizia, esse teu nariz é horroroso, esse teu nariz é feio. Claro. E até depois que o pai dele faleceu, o médico que cuidava da família veio a público e ainda disse, ó, tudo isso que falam dele, né? Eu não estou servindo de advogado aqui, mas o que eu ouvi, tudo isso que falam dele abusar de crianças, é uma mentira, porque desde os 9 anos de idade, esse rapaz, Michael Jackson, né? Esse rapaz já tomava inibidores de testosterona para manter a voz. Aquela voz fina de cantor, né? Porque o pai comandava de certa forma, uma máquina de dinheiro. Claro, é um caça-níquel. E aquele cara se desgraçou de uma forma, ele foi ouvindo que ele era feio. Não, mas ele foi abusado, desde sempre, né? E ele se deformou todo, né? Claro, não quer dizer, ser quem ele era. Não quer dizer que ele seja abusado sexualmente, mas ele foi abusado, abuso de autoridade, abuso do desenvolvimento natural dele, da voz, ele teve um abuso geral. E aí, Marcelo, o que me intriga de tudo isso, agora que nós entramos assim, nesses casos, é quando tu me diz assim, para mim não importa o passado, né? Os traumas, eu vou trabalhar agora. Agora. Tu chama de ressignificar isso? Talvez. Alguns casos, sim. Por que talvez? Se o cara tem uma crença, claro, que prejudica ele, né? A crença... Que leva o cara a broxar, inclusive. Claro. Às vezes uma crença com metamodelo, assim, eu te quebro. Eu faço tu chorar em 2 minutos e resolvo. Por que esse choro vai resolver?
Não, porque eu faço tu pensar. Tipo assim, tudo que a gente está falando agora, digamos, você fala russo? Não. Que pena, eu ia falar com você em russo. Ah. Tá, mas na tua linguagem transderivacional não existe o idioma russo. Você já ouviu aquela pessoa com síndrome de Gabriela? Sim, Aquela, sim, eu sim, nasci assim, eu cresci assim, blá, 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 pum. Na caixinha dele aqui, a linguagem dele é pobre, o vocabulário dele é pobre. Então eu tenho que fazer a linguagem reversa, ele entender que aquilo não está legal. Entendeu? Só com metamodelo de linguagem você consegue reverter uma crença, de forma muito fácil. Em minutos. 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 Então não precisa de 60 minutos, de 1 hora. Não. Tipo assim, quanto tempo durou a frase do teu pai essa? Como é que é a frase? Deixa eu interpretar. Pô, de novo, isso Vai lá. vai ficar introjetado Claro. na memória de todo mundo, hein, cara? Vamos lá, eu vou fazer, Por mais que esses caras sejam ladrões, jamais chame algum deles de Ok. ladrão. vou fazer a voz do teu pai, tá? Meu filho, por mais que eles sejam ladrões, não julgue. Todos têm a sua importância no mundo, meu filho. Beleza. Quantos segundos levou essa frase? Mas não deve ter 1 minuto aí, né? Acho que uns 20 segundos. 20 segundos. Né? E você nunca esqueceu. Exato. E você vai morrer e não vai esquecer. Só que ela poderia ter sido negativa. Aí eu poderia, tipo, dizer assim, cara, o teu pai estava certo o tempo todo? Nunca está, né? Ninguém Nunca. está. Podia dizer, pô, que merda de frase, cara. Tá, mas vamos lá, Marcelo, olha só. Vamos lá. Pra que o transe, então? Agora tu disse que tem momentos que tu nem precisa levar a pessoa. Não no precisa. transe. Quando que precisa a pessoa entrar naquele estado alterado? Se você vai fazer uma regressão, uma anestesia, se você vai, tipo, mexer em questões mais profundas, principalmente quando a crença é muito enraizada, aí você tem que levar ele num nível mais profundo. Mas nem sempre. A PNL você trabalha praticamente toda sem transe. Estado de vigília. Mas você já está em transe. Se você fechar o olho agora, com os 2 pés no chão, e você inspirar 3 vezes, você já está em transe. Em hipnoidal. Nível leve. Em nível leve, a gente pode fazer um controle da dor, por exemplo. Simples, né? Tem bastante dentista fazendo Claro, eu tenho- hipnose agora eu para tenho- ele é re- substituir a anestesia. Ele é reconhecido pelo Conselho de Odonto. Esse tempo teve no Fantástico uma menina fazendo um tratamento de canal numa criança de 9 anos. Nossa, o tratamento de canal é um troço que dói Sim. demais. Eu tenho, inclusive, um curso só sobre controle da dor. Que é para dentistas. O que controla a dor, você sabe? Você sabe neurociência, você sabe. Endorfina. O que dispara endorfina? Sistema parasimpático. Se você fechar os olhos, provocar um relaxamento, aprofunda, relaxa, um lugar seguro, blá, 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 você já disparou endorfina, você não tem dor. Pois então. Aí eu queria entender assim, ó. Vamos lá. Uma criança de 9 anos chegou no consultório. Tu ensina um dentista a fazer esse processo. Tu não chama isso de processo, inclusive, né? Esse procedimento. E depois, como é que traz ela de volta? A criança está escutando broca, um monte de coisa ali, e tá tranquilo. Aquilo não vai atrapalhar ela dela voltar de novo para o estado que ela chegou. Tá, vamos lá. Voltar. Para você voltar, você tem que ir. E ela não vai para lugar nenhum. Não vai. Não vai. Tipo, eu vou voltar para casa. Eu vim no podcast e agora se eu morasse aqui, eu ficaria aqui. O estado de transe é um estado gostoso? A pessoa Natural. gosta de ficar ali? Relaxa. Você fica até o Natal se te deixar ali. É desconfortável até quando você acorda a pessoa. Acorda não, porque ninguém dorme em transe. Só que a atividade cerebral não para. As pessoas dizem, eu estava em hipnose e a minha mente não parou. Eu digo, graças a Deus. Se parar, você morreu, daí ferrou. Aí vai ter um problema para mim. Esse conceito vem equivocado desde sempre. Quem batizou o nome de hipnose foi James Braid. O que ele fazia? Ele fazia o transe com uma vela. Aí um dia ele colocou a vela mais alta, a pessoa entrou em transe mais rápido do que entrava. O que ele percebeu? A fixação, o deslocamento e cansaço do globo ocular eram as portas do inconsciente. Mas ele achava que você estava dormindo. Então ele colocou hipnose em homenagem ao deus Hipnos, deus do sono. Aí terminava a sessão, o Sandro dizia, cara, eu não dormi, eu estava hiperfocado. Então, tentaram botar ainda o nome de monodeísmo, que é pensamento único. Hiperfoco. Quando você atinge um hiperfoco, você está num estado de monodeísmo. Agora imagina que bosta seria a gente fazer um podcast sobre monodeísmo. Hipnose é muito mais legal. Então, o estado de hipnose já tinha, o nome hipnose já tinha divulgado. Então, esse equívoco vem desde sempre. A pessoa diz, eu acho que eu não entrei em transe, mas eu estava te ouvindo, graças a Deus. A audição é o último sentido do ser humano que para. Se você estiver dormindo, você ouve um barulho e você acorda. A audição não para nem quando você dorme. Quando parar a audição, você morreu. Aí ferrou mesmo. Então,
Você está em hiperfoco, a atividade cerebral está mais alta ainda do que agora, hipnose. O corpo está relaxado, você não tem estímulo visual, você não tem estímulo sinestésico. Qual estímulo vai aguçar? Audição. Você está na mata escura, você não está enxergando, você ouve um passo de formiga na selva. Tu estás me dizendo que a pessoa está em transe, mas a audição está ativa, muito ativa. Muito mais. Ela está escutando tudo. Muito mais. Mas como que eu vou te ensinar um novo comportamento se você não escutar? Eu vou dizer, e agora você perdoa o seu pai. Que ele falou aquele negócio. Mas ela escuta cognitivamente? Cognitivamente, ainda mais. Aí você vai... Mas se é cognitivamente, como é que tu consegue dar ordens para a pessoa e ela dá, executar? Não, você não dá ordens. Não existe ordem. Tem cara que faz a pessoa imitar uma galinha. Não, isso é ridículo. Mas faz. Não, eu te ensino a fazer isso em 5 minutos. Isso é bobo. É uma enganação ali. Tá, mas então, se ele está em uma ela... audição cognitiva, ou seja, ele está raciocinando o que está acontecendo ali. Mas eu te faço uma proposta de diversão. E você só vai fazer se você quer. Se eu disser, agora você sobe em cima da mesa e faz um strip. Você não faz, a menos que tu tenha na tua bagagem, na tua caixa transderivacional. Eu queria ser gogo boy. Aí você vai fazer. Tem um mandrake. Eu fiz muita hipnose de palco. É bem simples. Claro, tu tem que ter a habilidade de saber fazer. Então, chegou no limite dos valores, o cara já não faz. Se eu disser, vai ali e taca fogo no computador do Matias. Não, você não vai fazer isso. Agora, se na tua cabeça, cara, eu queria matar o Matias, você mata. Agora, por que sempre se fala, o Freud abandonou a hipnose? Uma grande bobagem, isso aí que a gente fala, o pessoal da psicologia fala sem bagagem. Freud abandonou a hipnose porque ele era um desbravador. Dentro das técnicas da psicanálise tem muita hipnose. Sim. Tá? E no Deixa eu fazer um adendo aqui. Freud se reconheceu como um cara que não tinha habilidade claro, para hipnotizar. Beleza. Ele disse, cara, eu não sei fazer isso tão bem. Mas o que acontecia naquela época? Sugestão direta, ordem. Quantos anos você tem? Não fala. Mas digamos, você fala, Sandro, a partir de agora esse negócio que o teu pai falou some. Cara, que bobagem, eu não vou ouvir o Marcelo. Então, após Freud, nós tivemos aí Dave Hellman, que foi um gênio. Foi o cara que ensinou hipnose para mais médicos no planeta até hoje. E ele não era médico. Tivemos Milton Erickson, que foi um gênio. Tivemos advento da PNL, neurociência. Então, não tem como comparar a hipnose que que o Freud fazia para o que se faz hoje. Não tem como. Claro, a gente utiliza da contribuição de todos esses grandes mestres. Nós estamos aqui hoje porque eles existiram. Mas eu não posso, como é que quando eu pego muito aluno ruim de jogo, ele diz, mas Freud, não sei o que, tá. Vamos lá, agorafobia existia na época do Freud? Não. Então nós temos novos problemas, nós precisamos de novas soluções. Tem como eu fazer uma terapia com você 10 anos hoje? Não. Você quer rápido, você tem pressa. Então, se você pegar, por exemplo, conceitos de Milton Erickson. Milton Erickson foi o gênio, para mim o maior gênio da hipnose foi o Milton Erickson. Daí veio a Ericksoniana. Ericksoniana. Por que eu acho que ele contribuiu para caramba? Ele era paraplégico e ele não tinha a habilidade que o Hellman tinha de puxar e deslocar o nervo vago e dar sugestões. Ele não tinha essa mobilidade. Então ele aprendeu. Eles eram contemporâneos. Sim. Então o Erickson aprendeu o quê? Através da linguagem, eu consigo mudar o teu comportamento, mudar o teu estado. O que faz todo sentido. Por que você está no topo da cadeia? Por que nós estamos no topo da cadeia entre os mamíferos? Você não é mais forte nem mais inteligente. Eu penso que um macaco é muito mais inteligente que a gente. Em condições adversas, ele vive melhor que a gente. A gente tem muito mais recursos que ele e vive mal. Então, o que nos mantém no topo da cadeia? A linguagem. Então, o Milton Erickson entendeu que o grande lance era a linguagem. E a hipnose ericksoniana é fantástico. Tipo, é muito diferente de dizer para você assim, Sandro, fecha os olhos e agora você vai entrar em transe profundo. Funciona? Não. Creio que não. Agora, daqui a pouco eu posso fazer isso com o Matias e funcionar. Ou durante o transe... Eu acho que funciona. Ou durante o transe hipnótico, agora você não tem mais ansiedade. Pode ser que funcione. E pode ser que quando ele saia do transe e volta à ansiedade. Já fizeram isso contigo? Já foi hipnotizado? 1 milhão de vezes. É mesmo? Qualquer hipnotista, eu entro em hipnose agora. Teve que recorrer a algum profissional, amigo, colega? Durante os treinamentos a gente vive. Eu agora fiquei uma imersão de 15 dias com o Dr. Marco Paré, que é a maior autoridade do planeta em hipnose não verbal. Eu sou um dos trainers deles no Brasil. De onde ele é? Da França. Eu fiquei 15 dias nas imersões e eu participei todos os dias de processos.
Como que eu vou te dar algo que eu não tenho? Como eu dizia, Sandro, você vai sentir assim, se eu nunca senti. Tem um monte de colegas que dizem, eu não entro em hipnose. Então você não entendeu o que é hipnose ainda. Você não sabe. Se eu não sei entrar em auto-hipnose, eu não posso te hipnotizar. Vamos por aí. Então, qual era o padrão do Erickson? Eu posso dizer para você, Sandro, eu vou contar até 3, você vai fechar os olhos e entrar em transe. 1, 2, 3. Não funcionou. Então Freud percebeu que não funcionava. Ele só sabia isso. Como é que era o padrão Milton Erickson? Muito bem. Enquanto você ouve a minha voz, você percebe a sua própria respiração. Você pode colocar a mão sobre a mesa ou até mesmo ficar com ela pelo queixo. E talvez enquanto você ouve a minha voz, você relaxa ainda mais. Talvez você entre num transe profundo agora ou dentro de alguns instantes. Ou talvez você já esteja em transe profundo, ou talvez você entre em transe profundo dentro de alguns instantes. E talvez incerto para ter certeza, não tendo certeza de nada, você está certo de que algo acontece, pois a respiração vai ficar mais leve. E eu me pergunto quanto mais profundo você pode ir. Como aquele dia que você fechou os olhos e relaxou profundamente no seu tempo. Beleza. Truísmo, ambiguidade, pressuposição, esse padrão de linguagem. Tem um processo claro, indutivo. Não. Então eu digo assim, muito bem. Não tem. Não tem processo. Quando você trabalhar, daqui a pouco eu vou fazer uma indução em você, eu vou entender que daqui a pouco você é predominante auditivo, eu vou te bombardear com metáfora. Se eu percebo, digamos, se você for auditivo e eu disser, imagine e tal, você não imagina nada, você não é predominante visual. Se você for sinestésico, eu vou tocar a sua mão. Então, até a série Freud foi fantástica. Apesar das pessoas dizerem que Freud se revirou no caixão, que deve ser verdade. Mas, em hipnose, eles foram cirúrgicos. Tem uma parte que o professor dele diz... Essa que está na Netflix? Sim, usa sinestesia. E quando ele tocou na mulher, a mulher entrou em transe. Porque se você, digamos, que você seja predominante visual, eu vou ficar te bombardeando com metáfora? Não. Porque tudo tu produz uma imagem. Um predominante visual, eu digo, é agora, Sandro, você imagina que você está descendo uma escada. Você imagina a escada, o capacho, o corrimão, o Sandro cruzando com você no corredor. Se você não for predominante visual, você não imagina nada. Então não funciona a hipnose. Para quem não sabe. Se você domina a técnica, muito bem. Talvez você possa até mesmo ouvir os seus passos. Ou talvez você possa sentir o seu corpo descendo. Ou quem sabe agora, ou dentro de alguns instantes, você possa até mesmo ver esses degraus. Então eu estou te dando duas opções. Agora ou dentro de alguns instantes você vai entrar em transe profundo. Entendeu? Ambiguidade. Você vai entrar em transe profundo. Posso usar padrões de linguagem? Muito bem. Eu quero que você ouça a minha voz e perceba o seu corpo, pois eu não quero que você entre em transe profundo agora. O não exclui. Quero que você entre em transe profundo agora. Você coloca a pessoa em coma, conversando com ela. Tem que dominar a técnica. É estudo, é técnica. Não tem superpoder. Existe uma fórmula. E quem modelou isso foi seu Richard Bandler, da PNL, e John Grinder. Chegaram para o seu Erickson, como é que você faz isso? Como qualquer gênio, ele só faz. É perguntar ali para o Matias, como é que você fez para o som ficar legal assim? Ele não vai dizer, sabe explicar. Ele vai dizer, então automático. Eu cortei o 80 Hz, não sei o quê, deixei a luz em tantos megas. Não tem. Ele foi deixando legal para ele. Mas tem uma estrutura mental. Então a PNL modelou resultados de sucesso. Então ele filmou muitas sessões do Erickson e ele entendeu que o que fazia a magia acontecer era o padrão de linguagem. As pessoas saíam do atendimento do Erickson e diziam, não vou voltar mais. Não funciona. Eu cheguei lá, o velho ficou falando comigo. Mas você parou de fumar, Sandro. Sim, eu parei de fumar porque minha saúde já era para eu ter parado. Ele provocava mudanças sem a pessoa perceber. O que você faz, Sandro? Eu trabalho com podcast. Muito bem. O podcast é a comunicação. Eu lembro coisas que meu pai comunicava, coisas que ficam na nossa mente. E a nossa mente muitas vezes mente para nós mesmos, pois essa comunicação muitas vezes é profunda. E as mudanças são necessárias que sejam profundas agora. Ele te bombardeava com a tua história. Ele desenrolava uma história. E você sabe que o ser humano, por história, ele aprende muito mais. A história sai do inconsciente, entra no inconsciente. Então, para mim, o Erickson veio para complementar tudo isso. A genialidade dele foi fantástica, dentro dos recursos dele. Mas olha só. Incrível. Tu trouxe pessoas... O Freud foi foi um ícone da civilização. Foi. Porque os ensinamentos dele são aplicados em todos os recantos do planeta. Agora, olha a treta. Eu sou um cara, eu gosto de treta. Pode comentar, me sarrafeia aí, mas pode me seguir também no Instagram ali, Marcelo Hipnose. Eu também vou trazer uma oposição logo depois dessa. Vamos lá. Freud aprendeu hipnose com Jean-Martin Charcot.
se fosse hoje, o Francês, outro francês. Não. Francês. Se fosse hoje, o que eu diria? O Freud sabia usar o Instagram e o Charcot não. Ele se vendeu muito mais. Charcot foi genial. Ele codificou mal de Alzheimer, mal de Parkinson, ele tratou as histéricas. O cara foi genial. Tipo, o Freud foi nem filho dele seria, se ele tivesse o reconhecimento que ele tem. Como Franz Mesmer. Franz Mesmer foi o primeiro médico a levar a hipnose para os hospitais aí em 1700 e Araci de Almeida. E pouco se fala nele. Na psicologia se fala nada sobre esse. Jean-Martin Charcot, ele aprendeu hipnose com Charcot. Charcot codificou mal de Alzheimer, mal de Parkinson, ele é neurocientista. O cara era um gênio. Só que ele não sabia fazer stories, eu acho. A Freud era neurologista. Neurologista. Sim. Foi aluno do Jean-Martin Charcot. Eu escutei de um neurologista, aliás, o cara que me operou. Eu fiz 2 operações no cérebro, dá para notar, né? Mais ou menos. E uma vez numa conversa com ele, ele comentou alguma coisa sobre não sobre hipnose, mas sobre Freud, né? Sobre a psicanálise. Psicanálise. Daí ele falou que a comunidade de neurologistas, né? Curtem o cara porque ele foi um estudioso do cérebro. Ele foi um ele desbravou. Foi médico. Ele desbravou. Por quê? O que a comunidade de neurologia entendia? Que tudo era químico. Que não existia inconsciente, não existia comportamento. Tudo era químico. Tratava com medicação ou choque ou qualquer outra terapia. Tipo, não era tipo, o que o teu pai falou não faz diferença. Você tinha algum problema neural. Então, toca medicamento. E Freud acreditava no inconsciente. Uma metáfora que eu acho fantástica do Freud, apesar das pessoas acharem que eu não gosto de Freud, eu gosto. O Freud foi o gênio. O seu inconsciente você imagina como se fosse uma casa. Ok? Você está na cozinha, com a luz acesa. Não quer dizer que o banheiro não exista, que o quarto não exista. Quando você... Está tudo ali, você está na cozinha. Mas todo o resto da sua casa é o inconsciente. Tudo está ali. Todas as experiências, tudo que você aprendeu, tudo que você viveu está ali. Então, você... eu acho fantástica essa metáfora do Freud, que o nosso inconsciente é como, imagine uma casa. Não quer dizer que, eu não estou ali no banheiro agora, mas não quer dizer que o banheiro deixou de existir. Então, o que o teu pai falou pode ser o banheiro. E diversas vezes durante o dia ou na sua vida você vai visitar o banheiro. É fantástico isso. Então, Freud foi o cara que desbravou tudo isso. E por que ele não seguiu com a hipnose também? O que eu penso? Daí meu ponto de vista, não quer dizer que seja verdade. Ele era um desbravador. Ele não queria fazer o que os outros estavam fazendo. Ele não queria fazer o que você estava fazendo. Ele queria trazer algo novo. Ele queria ser o cara da descoberta. E foi realmente. Né? Um cara que trouxe um novo conceito sobre a mente humana. Tá? Nós hoje falamos sobre isso com contribuição de Freud. O que eu acho super legal. Eu não gosto quando a pessoa... Dave Elman é antiquado. Franz Mesmer. Claro que eu não posso levantar uma bandeira. Eu trabalho só com terapia de Elman, trabalho com Freud. Quando você me procura, por exemplo, para controlar a ansiedade, você não vai dizer, Marcelo, eu queria um tratamento nos conceitos de Milton Erickson. Você nem sabe que Milton Erickson existe. Você quer se livrar da ansiedade, você quer se livrar da gagueira, da disfunção sexual, da depressão, do medo de falar em público, da dor. Você quer se livrar da sua dor. É o que você quer. Você não quer o conceito. Você não quer saber o que tem, como eu trouxe essa água. Você quer beber água e matar sua sede. É isso que importa. Vamos lá, antes que eu esqueça. Bora lá. Pela neurociência, em torno de 1/4 da energia no cérebro. Essa energia é despendida para, para que se processe, né, toda a dinâmica visual. Então, isso quer dizer que todos os seres humanos, são mais visuais. E aí nós temos algumas teorias, eu tive muito contato com essas teorias, né, de que algumas pessoas são auditivas, outras sinestésicas, mas pela neurociência nós somos todos mais auditivos, em função de... Mais visuais, você quer dizer? Desculpa, mais visuais, perdão, mais visuais. Em função dessa energia toda despendida, voltada, né, para que se processe, né, a visão. Mais ou menos isso. Vamos lá. Uma aula de PNL agora. Você falou todos. Tudo que for generalização não é verdade. Começamos aí, começamos bem a nossa treta. Eu adoro treta. Tá. Isso é super polêmico, tá? Vamos supor, uma fobia. Eu vi a formiga e me disparou essa fobia. Mas eu posso ouvir o Matheus gritar. Olha a formiga. O Matias gritar. Olha a formiga.
e eu ter a mesma reação. Só que quando ele gritar ou colocar uma formiga na minha mão, um estímulo sinestésico, mas gerou a imagem da fobia. Você pensa, o correto seria, Sandro, desculpa corrigir você aí. O ser humano pensa por imagem, não quer dizer que ele seja predominante. Ele pode ser predominante, eu digo, ó, formiga, mas ele produz uma imagem antes da reação. Só que isso é muito rápido. É que se eu ouvir um barulho de um tiro agora, você não pensa, os meninos estão brincando de praticar tiro-alvo. Não, você vai se jogar embaixo da mesa. Porque ele vai buscar nas suas referências, na tua linguagem transderivacional. Tem uma imagem, talvez, do dia que o teu pai deu os tiros lá no cara, não sei. Não, ele não deu. Aconteceu. Eu já quero dar uma... Nós vimos acontecer. Dar uma moral aí pro... Como era o nome do tio aí? Meu pai era o Seu Eduardo. Seu Eduardo. Eu queria dar moral pro Eduardo aí. Então, igual ele parte de uma imagem. Uma imagem que gera um estado. O que é o estado? Bom, ruim ou neutro? Esse estado gera uma fisiologia. A fisiologia gera um comportamento. Digamos, você viu o barulho do tiro, tu pegou a tua arma e matou o irmão ali, cara ali. O que esse comportamento vai gerar? Um resultado que você vai para a cadeia. Então, por uma imagem que você buscou lá do seu passado. Então, a gente processa por imagem, isso é certo. O córtex visual faz isso, mas não quer dizer que todos sejam predominante auditivo. Claro que você tem todos os sentidos. Eu, por exemplo, eu tinha muita dificuldade... Visual que eu falei. Tá, eu tinha muita dificuldade em visualizar. Se dizia, visualiza, não conseguia. Porque eu sou muito auditivo. Eu era muito auditivo. Até porque eu trabalhei com música há muitos anos, eu era predominante auditivo. Foi músico? Músico. Toquei baile 20 anos da minha vida. Tocava o quê? Teclado. Fui tecladista tem jeito. Dos bares da vida. Um cara alto, cara, esbelto. Estranho, um cara estranho. Então, quando você pode treinar qualquer habilidade. Hoje, se eu fechar o olho e eu imaginar que eu estou voando aqui, dando rasante em cima da mesa, eu faço isso tranquilamente. Eu posso imaginar você com o chapéu do Papai Noel, você andando de jet ski, qualquer coisa que eu queira. E o mais legal é que a nossa mente não sabe se é verdade ou mentira. Ele vai produzir a fisiologia de acordo com o que você está pensando. Não sabe, o pânico é algo... Não existe. Que a pessoa imagina... O que é o pânico? Ou ele está no passado... E a fisiologia toda muda, e aí o cara entra naquele estado incontrolável. Um segundo. E o cara pode vir até um ataque cardíaco por causa disso. Claro. Por causa de um pensamento que gera uma emoção. Porque o que aconteceu? O sangue subiu do estômago para vir para as mãos ou para as pernas. O coração precisa bombear mais sangue. Então, às vezes, você precisa hiperventilar ele para ele não ter essa... E às vezes não é aqui, né, o problema, né? Às vezes é aqui. Porque o cérebro é irrigado por uma artéria super fininha. Por isso que quando... Qualquer coisa pode acontecer e dar um AVC. Porque quando a gente vai provocar a indução... Vamos voltar lá na fascinação. Quando eu provoco uma indução por fascinação em você, por que você cai? Sei lá. O seu cérebro não entende. Então, ele vai te colocar, porque você deitado do chão você não passa. Então, o sangue vai para a cabeça, tipo, ele vai tentar normalizar o teu sistema. Eu provoco uma convulsão, uma confusão mental, a ponto dele, poxa, eu não posso agredir o Marcelo, eu não vou correr daqui porque não está acontecendo nada. Pronto, e naquele momento ele está com a audição 100%, ninguém está te ouvindo. Ninguém fica inconsciente. Ficar inconsciente e parar de ouvir, ele morreu. Mas ele pode cair no chão. Claro, se você está de pé, agora você pode cair se a cadeira quebrar. Cair você pode, se basta estar de pé. Nós temos aí uma consciência parcial, então. Eu não tenho consciência motora. Não. Dependendo do caso, sim. Porque você, quer ver, a gente é analógico. Por isso que eu te falei que a hipnose não verbal, para mim, ela é muito completa, porque a gente vai trabalhar com magnetismo, com fascinação, com estímulo visual, estímulo auditivo, estímulo sinestésico. Digamos assim, seu pai pegava você no seu antebraço. Aqui, dá o braço aí, Sandro. Você não presta para nada, não sei o quê. Então, toda vez que alguém tocar o seu antebraço, vai disparar essa memória. Então, não quer dizer que você tenha memória visual, porque às vezes a criança bloqueia. Mas quando alguém toca ali em você, para uma mulher que foi agredida, alguém toca aqui onde o marido puxava o cabelo, ela vai disparar. Então, às vezes eu vou dar um estímulo sinestésico, eu vou cutucar até o teu braço entrar em convulsão e liberar o trauma. Mesmer acreditava que todo e qualquer problema físico e emocional era emocional. De cunho emocional. Para mim faz sentido. Um bloqueio de fluxo de energia. Hoje a neurociência consegue nos explicar, você é um curto-circuito. Tudo é um pulso elétrico. Quando eu vou beber água, o meu córtex motor teve que enviar um pulso elétrico para beber essa água. Porém, o meu sistema central enviou que eu precisava beber água. Cargas elétricas são muitas. Pulso elétrico. Pulso elétrico. Então,
Mesmer acreditava nesse fluido cósmico universal, que pode ser regulado, que todos nós produzimos. Qualquer ser humano, qualquer coisa viva produz essa energia. E hoje tem equipamento para medir isso. Eu até gravei agora um vídeo em São Paulo com um neurologista. Eu tenho esse equipamento. Um deles, né? Eu tenho. A gente fez um encefalograma e ele reagiu, ele se apavorou. Porque eu coloquei o menino em transe por fascinação e eu dei sugestões não verbal para ele afundar e provoquei uma hiperestimulação sem falar uma palavra. E as ondas foram... Então, não tem como dizer, eu não acredito em hipnose. Não é crença, não depende de você acreditar ou não. Meu coisa eu não acredito em arma de fogo. Se eu der um tiro na sua cara, você vai morrer. É óbvio. Hoje mesmo, para conversar contigo, eu dei uma olhada em alguns artigos científicos para ver o que estão falando, né, os nossos cientistas. E todos eles dizem, realmente, olha só, e estou usando todos agora, né? Realmente há um estado diferenciado psíquico que leva a um estado diferenciado comportamental. Ou seja, a ciência admite que a hipnose é algo muito forte, é verdadeiro. Tem muitos médicos que a usam, né? Agora, dentistas. Se chama-se hipniatra, o médico que utiliza de hipnose. Só que tem uma coisa interessante, tem pessoas que procuram não se aproximar tanto, e até, principalmente da classe médica, tá? Porque acham que é algo meio sombrio. E eu acho que foi muito mal trabalhado durante o tempo, né? Foi na TV, em filmes, isso. Mas assim, se eu falar para você hoje, hipnose já soa mais ou menos para você. Hoje você viu um monte de coisas interessantes sobre isso. Mas digamos, há 10 anos atrás, hipnose, não, vou imitar uma galinha, vou comer cebola achando que é maçã. Era a referência que a pessoa tinha. E não é, a hipnose é muito mais do que isso. E desde que existe humanidade, existe hipnose. Desde que existe humanidade, existe hipnose. Quando os psicólogos entraram e começaram a entender a hipnose, e também alguns termos foram trocados, foi muito bom para a hipnose, do tipo subconsciente para inconsciente. Né? O subconsciente é algo que está abaixo, está lá. Não, e o inconsciente está num nível parecido com agora, o inconsciente. Vamos falar agora. Você quer saber qual é a verdade sobre consciente, subconsciente e inconsciente? Vamos lá. A verdade absoluta disso? A absoluta? Absoluta. Mas ninguém tem a verdade. Eu tenho. Não, para. Eu tenho. Então eu trouxe o cara certo. Claro, que tudo isso é bobagem. É metáfora. Se você fizer uma tomografia, não tem, o subconsciente está aqui, o inconsciente não tem. É metáfora. É um programa. O cérebro seria o hardware. Mas eu acho que eu não soube me expressar. Eu disse assim, mudar os termos ficou melhor para o nosso entendimento. Tem teorias. Tudo são teorias. O nosso subconsciente, a linha freudiana, o inconsciente. Mas tudo é metáfora. Não tem como saber. Não. Faz uma tomografia, está aqui o inconsciente. É diferente. O neocórtex está aqui, sistema límbico, a amígdala. Isso é verdade. Você tem, todos têm. Agora, o que é o inconsciente? O que é o subconsciente? Não tem como mensurar isso. Eu sempre levanto essa pauta aí para brincar. E o pessoal, principalmente o pessoal aí de uma linha de hipnose, fica puto da cara, que trabalha com subconsciente. Quem leva mais a linha de Elman. Não tem. O que é o subconsciente? O que eles dizem? Que existe o subconsciente. E aonde está o subconsciente? Não tem. É uma entidade. Né? Não se encontra lugar nenhum. E tem várias teorias que para mim faz sentido. Para mim, o que é o inconsciente? Todo. Porque se você tem, tipo assim, pode ver. Você bebeu agora, eu falei. Quando eu estava falando que eu ia dar a verdade absoluta, você... Eu fiz. A mandíbula. Você mordeu a mandíbula e você fez uma expressão de desprezo. Não, desprezo é unilateral, só um lado. Sim, você fez Sou perito em microexpressões faciais. Você fez uma expressão de desprezo. Cuida comigo. Tranquilo. O tempo todo. Você fez você contraiu a mandíbula e fez uma microexpressão de desprezo. Tipo, puxa, o cara vai falar essa merda essa hora. Não, poderia ser, não é o caso. Não, é inconsciente. Bom. É inconsciente. Poderia. Claro. Hipotético. Então, tipo, para mim o inconsciente é tudo isso. Você está falando e o seu pé está assim ali embaixo. Você nem sabe por que ele está fazendo isso. Seu coração está batendo, seu rim está... Você está me ouvindo, você está processando. Pô, eu acho que isso faz sentido ou não faz sentido. Mas, hipnose é legal, hipnose não é legal. Hipnose é uma, mas ela tem para você... Cara, hipnose é legal. Para mim ela é legal pra cacete. E para o Matias é uma bosta. Puxa, que papo trouxa desse cara. E a hipnose é a mesma. Entendeu? Ela é toda experiência é interna e subjetiva. Tem colegas teus que falam em métodos. Meu método. Eu sou o criador do método tal. Eu vejo muito legal isso. Eu sou o criador do método. Aí, qual é o seu método? Baseado nos conceitos de Mesmer, Elman e Erickson. Tudo que tiver de hipnose no planeta Terra é baseado nesses três conceitos.
Tipo, a hipnose não verbal hoje está uma treta no Brasil, né? Porque foi uma técnica quase morta. Eu fui um cara que, nos últimos anos, eu levantei muito. Eu fui o cara que mais formei aluno em 2 anos em hipnose não verbal. Então, agora tem um monte de especialistas. Não, essa hipnose não verbal aí mistura com mesmerismo, não sei o quê. Blá, blá. Da onde vem a hipnose não verbal? De Franz Mesmer. Então, eu posso colocar eu como... Então tem algumas pessoas que querem criar uma metodologia fixa. Só que tu vai ver, ele faz a mesma coisa que a Alman fazia. A mesma coisa que Erickson faz. Eu posso desenvolver o método do careca. Tá, mas ao longo do teu tempo, trabalhando nisso, operando e experienciando, que é diferente, o cara sente as coisas. Sim, que tá eu fazendo. atendo todos os dias. Que tipo de contribuições tu podia nos dizer que trouxe? Conhecimento novo. Tem? Cara, pra mim, a revolução, assim... Coisas que te disseram assim, poxa, isso aí ninguém falou. Até a nível de humanidade, pra mim, eu acho que vai mudar o mundo. A PNL, pra mim, o advento da PNL foi algo anormal. Não, Marcelo, desculpa, eu não soube colocar a questão corretamente. Ao longo do tempo que tu usa a hipnose, né, tu como profissional, descobrimentos que tu fez atuando, que as pessoas não falam. Pra mim, a grande revelação é que não tem revelação. A grande revelação é que não tem revelação. Seja precisamente impreciso o tempo todo. Não tem formulário. O cara que, eu sempre digo, pode sentar o pau aí. O cara que te vender um protocolo engessado, tipo, você vai fazer isso e vai funcionar para todas as pessoas, ele tá te enganando. Não existe. Não existe. Então tu, o tempo todo tu tá improviso se modulando o tempo todo. ao momento. Porque senão é o seguinte, eu sei fazer desse jeito. Você tem que se adaptar à minha terapia. E ao contrário, eu tenho que me adaptar à tua demanda. Eu tenho que me adaptar à demanda do Matias, à demanda de outras pessoas. Eu tenho que me adaptar naquilo ali. Não é você se adaptar no que eu sei fazer. Porque senão a gente volta na era freudiana, que a hipnose de 10 pessoas funcionava para 3. Por quê? Porque ele só sabia fazer de um jeito. Mas aumentou então? O índice? Hoje está de 10 para 10? 10 para 10. Tranquilamente. Mesmo? Hoje Não são todos os teus colegas que tem esse resultado. que têm esse resultado. Claro. E eles dizem que tem pessoas que é muito difícil, que as pessoas não estão ali abertas para ser hipnotizadas. Não, ser hipnotizado não. Para resolver a demanda. Hipnotizar, eu hipnotizo pessoa esquizofrênica, qualquer coisa. Não tem, isso é bobagem. Outro sabe, outro não sabe. Agora é o seguinte, daqui a pouco você está afim de resolver ou não? Não, eu amo meu pai. Cara, não precisa pagar a consulta, pode ir embora. Eu fiz um atendimento em São Paulo de uma moça semana passada, e o que aconteceu? Ela estava honrando a mãe dela o tempo todo, mas num comportamento, ela estava num relacionamento abusivo, o pai dela foi casado, tipo, 40 anos com a mãe, espancando a mãe, e ela estava vivendo a minha coisa e disse, parabéns, você está matando a pau, você pode ir embora. Se você quer morrer igual a tua mãe morreu, ferrada, tudo certo, você está indo muito bem. O dia que você quiser mudar o seu comportamento, você vai embora. Se a pessoa não quer, eu não cobro a consulta e mando embora. Agora, se você quiser mudar o comportamento, eu vou mudar. Tem ganho secundário nessa história? Claro, eu tenho que honrar minha mãe. Nós estamos dividindo o fardo. Tipo, teu pai, sei lá, pô, eu estou carregando essa carroça junto com meu pai, tá legal. Agora, o que acontece? Agora, quanto a hipnotizar, colocar em estado de consciência. Você pode enfileirar 79 pessoas que eu vou colocar no chão uma atrás da outra. Caramba. Sem falar uma palavra. Quero ver isso de perto. É só me visitar que você vai ver. Vai ter, né, um curso aqui Tem em Porto Alegre. Eu sei que agora em fevereiro tem um nível avançado e em março tem um nível inicial. O que muda nesses níveis? Conhecimento. Quantos níveis são com o Marcelo? Quando o Marcelo dá aula formando hipnoterapeuta... Depende da linha. Tá? Hipnose não verbal, por exemplo, eu tenho nível 1, 2 e 3. Não verbal tem 3 níveis. 3 níveis. De hipnose clínica, eu tenho 3 níveis. Tem um de regressão, eu tenho um de controle da dor. E a gente não para nunca. Tá, mas por que eu sei tudo isso? Controle da dor é um curso só. Só um curso. Você tem que entender a estrutura neural da dor. Se você colocar no YouTube, tem no Discovery, os socorristas nos Estados Unidos, do Corpo de Bombeiros, faz hipnose. Porque se você tiver com uma queimadura, uma dor muito aguda, a anestesia não pega. Tem vídeo, pode colocar no YouTube. O cara... Mas ele faz auto-hipnose. Não, o cara hipnotiza o queimado. Os colegas fazem isso? Não, tipo, ele foi fazer um socorro. O cara tá todo queimado, ele hipnotiza e arranca a pele, faz... Porque não pega anestesia se a dor é muito aguda. O córtex motor não entende por que está acontecendo aquilo, ele vai disparar toda aquela dor pra caramba. Então não pega anestesia. Então, tipo, tem vários vídeos o cara hipnose arrancando a pele do cara todo queimado.
Para nós é novo isso. Se você colocar no YouTube, tem Dave Elman tratando um gago na década de 50. E você fala para o conselho de fono, eles acham que é bobagem. E eu já atendi centenas de gago. Já teve problemas com alguns conselhos? Não. Nunca? Não, eu tive no Pretinho Básico em 2019. Vai, foi do caramba a repercussão, né? O Pretinho Básico é um canhão. Tipo, sei lá, eu acho que eu fiz 4 mil seguidores em 30 minutos. E atendimento e gente procurando. E eu falei que a hipnose era eficaz para gagueira. Aí o conselho de fono entrou em contato com a rádio e pediu uma retratação. Só que Pediu uma retratação da rádio. da rádio, que aquilo não era verdade, que era charlatanismo. Aí um dos meus conhecidos lá que me levou no programa, casualmente ele era amigo de um cara que é presidente do Conselho de Fono em São Paulo que utiliza hipnose. Olha só. Ninguém nasce gago. Que reviravolta. É muito difícil alguém ter gagueira neural. Gagueira é transtorno de tartamudez o nome. Ela é gerada por um trauma. Ninguém nasce gago. É muito difícil. Gagueira não. O filho do Sandro é gago porque ele é gago, é hereditário. Não faz sentido. Seu filho aprendeu a falar com você, só isso. Mas numa sessão dá para resolver também, gagueira? Muitas vezes. Tem no YouTube, é uma aula, é um show. Pode assistir ali. Dave Elman fazendo um atendimento de gagueira. Tony Robbins fez ali em 30 minutos, tem do Tony Robbins também. Ele também faz, né? Faz. Ele trabalha com hipnose? O tempo todo. Todo treinador comportamental é hipnose. Você é um hipnotista. Você faz treinamento, né, de vendas e tal. Faz. Você faz as pessoas Não, isso eu não faço. alterar o estado deles, Eu não faço isso. alterar o comportamento deles e eles venderem mais. Não, eu não faço isso. Tá, você não faz ele vender Eu mais? até sou contra isso. Tá, não, você não faz ele vender mais depois do treinamento? faço. Então, Faço. se eles- Com conhecimento aplicado. claro. Tá, então se você mudou o meu comportamento e eu comecei a vender mais a partir de hoje, eu alcancei minhas metas, você fez hipnose. Toda e qualquer mudança de comportamento, de preferência positiva, é hipnose também. Que a gente sabe, por exemplo, Tony Robbins, né? A gente sabe que aquilo ali tem muito confete de palco, Claro. né? Claro. Mas o cara é genial. O cara é um E claro, é lógico. Né? Ninguém... Mas a pessoa entra ali naquele momento, ele é tribal, porque está todo mundo se abraçando. Claro. Naquele momento, o cara tem uma descarga de dopamina, Estado motivação. alterado de consciência. Exatamente. Hipnose. Só que no outro dia o cara acorda na realidade dele, que é diferente. Cada um é diferente um do outro. Claro, né? muda para alguns, Muda tá? tudo. Muda para alguns. Por que eu gosto muito da PNL? A PNL eu não vou fazer isso com você. Eu vou te entregar ferramentas para você entender. Eu estou assim, a hora que o Marcelo falou, por que eu fiquei assim? Como que é isso que acontece comigo? Pum, pum. Tu faz a tua engenharia mental. A PNL dá ferramentas para você fazer a sua. Sempre diz, o que a PNL pode fazer por você? Nada. Mas ela pode dar ferramentas para você fazer o que você quiser da sua vida. Me fala um pouquinho sobre dor. Dor. O que você quer saber A sobre pessoa dor? chegou com dores. Que tipo de dor, assim, as pessoas costumam chegar na tua clínica? Tu tem uma clínica física? Tenho. Tu atende aqui? Em Porto Alegre. Em Porto Alegre e São Paulo, atualmente, eu tenho atendido bastante. A dor não existe. Se você bateu... Claro, a dor, você tem que ter cuidado. Tipo, eu tenho uma dor no estômago. Tem que ir no médico. Entendeu? Tem algo errado. A dor é indicação que tem algo errado. Agora, se você disser assim, você sabe o que é uma dor crônica, por exemplo? Sim. Tá? Digamos, você quebrou o braço, passou 6 meses, o braço já não tem mais nada e ele continua doendo. Sim. Então, ela é uma dor imaginária. E para um problema imaginário, o que você acha melhor? Uma solução imaginária. A fibro, quando ela passa de 6 meses e começa a partir de 4 ou 5 pontos, ela se torna fibro. E eu utilizo muitas técnicas para controle da dor. Atendo pessoas que não caminhavam, de tanta dor. Coluna? Coluna, braço, perna, acidente, tudo que você imaginar. Eu arrisco a dizer que eu não vi nada mais fantástico ainda, para mim, não quer dizer que seja verdade para mim, que o magnetismo para o controle da dor. Não existe nada mais fantástico. É instantaneamente. Não existe dor. Você elimina uma dor em segundos. É muito legal. É fantástico. Porque a dor se você injetar a endorfina, você acaba com a dor. Quem está navegando na endorfina não tem dor. Porque a dor, muitas vezes, ela é emocional. Tipo, eu lembro, me dá uma dor nas costas, eu carrego o mundo nas costas, daqui a pouco aquilo que teu pai te disse, não sei o que. Aí você começou a caminhar numa postura equivocada, estourou, sei lá, deu hérnia de disco. Claro, aquela dor foi gerada por uma emoção. Então, para dor eu arrisco dizer que eu não conheço nada mais fantástico que a hipnose. Interessante a dor de cabeça. A dor de cabeça é algo muito interessante, porque o cérebro não dói, né? Ali dentro Não dói. O cérebro não tem receptores de dor. De dor, não tem. Noroceptivos, né? Sim, ele Não é um... tem. Ele é um Mas ele recebe
do organismo inteiro. Né? Claro, se você pisou num prego, Mas aqui não. o prego não dói, ele envia um sinal que está doendo, que é para você cuidar. O que dói são as meninges, Claro. até veias. Dói, né? Por causa da pressão de algum... Às vezes o cara está enfrentando aí enfrentando um vírus, uma bactéria no organismo, e dói a cabeça, né? Porque, claro, a fisiologia do cara está toda alterada. Tá tudo ali, né? com certeza. Mas não é o cérebro que está doendo. Não, o cérebro não dói. Eu atendi já um caso de uma senhora que ela tinha quebrado o tornozelo, e tipo, fazia uns 2 anos, não tinha mais nada, ela tinha tudo que era médico, e ela tinha a mesma dor no tornozelo. Aí o que acontecia? O marido chegava do trabalho, botava uma baciazinha com água quente, fazia uma massagem. Então ela entendeu que aquela dor era onde ela recebia a atenção do marido, onde era legal. Então, para que ela vai se livrar da dor? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer ela entender que ela tem outros benefícios se livrando daquela dor. Então, para dor, a hipnose é fantástico. No Hospital de Clínicas em São Paulo, o Fábio Puentes trabalha há 38 anos no controle da dor. 38 anos. E a forma de atuar... Agora eu estou com receio de falar o processo, porque tu diz, não tem processo. Não tem mas processo. A forma de atuar na questão de bloquear a dor e de eliminar a dor é diferente. Bloquear, anestesia. Alguém vai arrancar um dente. O caso que... Tem analgesia e anestesia. É pois diferente. são diferentes. Diferente. Então, se fosse atuar nesse momento, que ia atuar de que forma? Pra- Nos dois casos. Para quê? Pode ser uma dor aguda. Uma dor aguda tem que ser sugestão direta. Se você já arrancou o braço ali, levou uma machadada, eu não vou dizer. Agora você fecha os olhos e relaxe profundamente. Você não vai relaxar. Você está com dor. Então, muito bem. 1, 2, 3 e a dor some. Porque você já está em estado alterado. Então, a minha voz vai entrar que nem uma bomba. Isso, elimina. Transfere a corrente sanguínea para o outro lado. Não sei o quê. Beleza, está feito. Agora, uma dor crônica. Que nem a senhorinha do pé. Muito bem. Você controla. Existe uma emoção ligada a tudo isso. Eu não sei, mas você sabe. Talvez esse sentimento seja de um passado mais recente, ou talvez remeta a você à sua infância. Mas é importante que a gente caminhe e se liberte para que você caminhe. Percebe que aquela dor já não existe mais, não há espaço para aquela dor. Eu já dissociei, aquela dor não é a tua dor. Então eu vou usar o outro método. Se for uma dor aguda, uma dor crônica, se for fibro, para cada dor é diferente. E entender qual é o ganho que tem naquela dor. Tem um livro muito interessante, aliás, o livro é caro pra caramba. Meu. Como o cérebro cura. Legal. Sensacional. Incrível, incrível, incrível. E é de um neurologista. E ele diz que o cérebro ele se acostuma a sentir... Ele está recebendo o tempo todo, né? Aquela dor. O cara tem uma dor na perna, por exemplo. Toda vez que a gente dá muita atenção para algo, aquelas sinapses vão criando assim uma estrutura tão forte, tão potente, que são os engramas, né? E aquilo ali se perpetua. E lá é curado e o cara continua sentindo aquela dor. Exato, dor fantasma existe. Tá? Tudo que nós damos muita atenção é ampliado pelo nosso cérebro. Com certeza. Tipo, para tudo. Tipo, a maioria das pessoas, você falar sobre podcast, puxa, 11h24 da noite, o que vocês querem em pleno uma quinta-feira? Já estamos falando a 1h24? Pra gente tá super legal. E a gente fica até o Natal. E imaginamos para um cara que, digamos, que não acredita nisso, puxa, os caras não têm o que fazer. E pra gente não, pra gente porra, cara, isso é legal pra caramba. A gente tá aprendendo, a gente tá dividindo conhecimento. Então, essa sinapse que você falou, a conexão neural, o ser humano ele aprende por repetição, como você falou, ou por dor. Então, ou ele teve uma hiperestimulação, volta no caso do sequestro, que é você falou. Intensidade emocional, né? Uma hiperestimulação. Ou, cada vez que o meu marido chega em casa, eu ganho carinho no pé. Então, cada vez que eu ganho carinho no pé, eu fico feliz. Então, eu vou manter essa dor. Ele entende que tem um ganho. Para tudo tem um ganho. Para tudo, o ser humano só executa uma tarefa se ele tiver um ganho sobre isso. Então, o ganho secundário é um grande problema para a pessoa se recuperar. Cara, olha outra treta. Eu não gosto da palavra ganho secundário. Ganho é ganho. Substitui ela, então. Ganho primário. Você vai beber a cerveja Ganho agora para quê? Vou tomar um gole aqui. Para que você vai beber? Porque dá prazer. Você gosta, o sabor, ou a tonturinha, o brilho que vai dar. Não é um ganho secundário. É um ganho primário. Nem é o gosto, são os efeitos, né, que a gente busca. Porque quem está dentro da que nem essa senhorinha do pé, para ela não é um ganho secundário, é um ganho primário. Ela ganha em primeira pessoa, aquilo ali. Então, eu não gosto muito desse termo ganho secundário, eu acho ele estranho. O que mais ocorre hoje, depois desse período pandêmico, que até a nossa chamada
para essa nossa conversa, né? Durante esse tempo aí, você trabalhou durante esse tempo, durante esses 2 anos? Foi os 2 anos que eu mais trabalhei na vida. Olha que loucura. O que tu tá notando? A gente está vivenciando tudo isso, né? Cada um aí na sua realidade. Claro. O que tu tá mais notando no comportamento das pessoas, falando de saúde mental? No momento, nesses 2 anos que a gente passou, que foi foda, né? Deus o livre, foi brabo, né? Bota o pi aí, Matias. Foi pi. E agora? Porque nós estamos passando ainda pela pandemia, mas todos nós estamos sentindo um grande grau de alívio perto do que a gente viveu. Como é que foi em saúde mental? O que tu sentiu das pessoas durante esse período e agora que a gente está quase passando por ela? Tu quer que eu defina com uma palavra só? Não, eu quero que tu explique melhor isso, porque tem muita gente passando por muita dificuldade ainda. Primeira coisa que afetou. Você não tinha vivido isso, nem eu, nem ninguém. Então o ser humano ele já tem uma dificuldade por natureza de lidar com o que ele não domina. Será que vai morrer todo mundo? Será que eu vou perder meu emprego? Será que eu vou passar fome? Será que eu vou perder meus familiares? Então essa incerteza gerou. Isso aconteceu contigo também? Não. Não? Ficou tranquilo nesse período? Cara, eu tenho um irmão que ele comprou um boi, mandou carnear. Ele comprou comida assim que daria para abrir um mercado. E se tu não vai comprar nada, eu disse, não, cara. Se tudo der errado, eu vou para tua casa. Mas vai acabar, vai morrer todo mundo, eu estou incluso no todo mundo. Uhum. Então, eu tenho... Por isso que eu digo, tem muito terapeuta que não tem controle da mente dele. Eu tenho que controlar minhas emoções. Se eu não sei controlar minha emoção, não controla a tua. Isso é bobagem. É que nem eu vou te ensinar a vender carro. Você já vendeu carro? Não, então você não pode vender. Tá, mas mesmo também nunca tendo passado por isso tudo. Sim. Tu acabou de me dizer que nós nunca passamos por isso. Nunca passamos. Tudo eu faço uma submodalidade. Eu cheguei ali 40 minutos antes do horário, te mandei um WhatsApp e você disse, estou a caminho. Eu podia dizer, puta que pariu, cara, eu vim antes, esse cara não chegou, eu estou conhecendo o Sandro, o cara não tem comprometimento. Eu podia ficar fritando. 40 minutos o cara okay. chegou antes. Tá, e o que ia mudar? Eu não ia fazer você chegar. Então o que eu fiz? Que legal, cara. Eu fui até a esquina e disse, que legal. Eu tinha um house aqui, vou comer um house, vou curtir isso, não conheço essa região. Cara, qualquer coisa que eu não tenho controle não pode me afetar. Não pode me afetar. Eu tenho controle sobre a pandemia? Não. O que eu posso fazer? Vai ter vacina? Vou tomar vacina. Não quero tomar vacina? Não toma vacina. O problema é teu. E durante esse período, como a parte da saúde mental foi a afetada, mais demandada para ti, ficou tranquilo. Eu falo assim, tranquilo, que eu digo eu como CPF, financeiramente. Sim. Não, foi 2 anos que eu ganhei mais dinheiro na minha vida. Olha só. Eu decolei a minha carreira. Tá bom, e as pessoas, Marcelo? Os medos que elas sentiram... Aí o seguinte... Tá mais fácil de tratá-las agora, porque todo mundo vai carregar um legado agora aí, o bicho pegou. negativo emocionalmente. Presta atenção. Você ali, sei lá, você trabalhava, sua esposa trabalhava, o filhinho ia para a escolinha. 1, 2, 3, todo mundo dentro de casa no Big Brother. Ferrou. Cara, o que deu de divórcio... Muito. Você não conhecia sua esposa. Muito divórcio. Você não sabe, aula online, meu Deus, o que eu vou fazer com meu filho? Cara, o filho é teu, bicho. E deram algumas uniões também, que foi um tipo de um contrato, claro, vamos passar isso junto. Vamos passar junto. Então, agora o que está acontecendo? Aí o Sandro se adaptou a trabalhar em home. Agora tem que voltar. Mostrando, poxa, mas se eu voltar eu posso morrer, estou tão bem em casa, tenho mais tempo com a minha família. Digamos que se deu certo. Então, deu uma reviravolta em todos os aspectos. Quem estava acostumado a trabalhar em casa agora está com pânico para voltar. E quem no início foi para dentro de casa surtou. Eu conheço gente que surtou pra caramba. Assim, claro, é desafiador. Tipo, você não sabe, quantas pessoas vão morrer? Será que eu vou morrer? Será que meu pai, minha família vai morrer? Todo mundo perdeu alguém. Né, próximo. Então o ser humano, quando ele não tem controle, ele se desespera. Agora, eu lido... Acredito que eu e muitos colegas que trabalham com saúde mental, que são realmente practitioner ou practitioner master em PNL, que praticam auto-hipnose. Está chovendo, o que nós podemos fazer? Bolinho de chuva. Adianta eu reclamar? Cara, quantos graus estava hoje em Porto Alegre? 40 e todos. Adianta eu reclamar? O sol vai embora? Não. O que eu posso fazer? Tomar um sol, a vitamina D, ou me encerrar aqui com ar-condicionado e curtir. Que legal. Esse teu pensamento tem alguma sustentação espiritual? Tu acredita em algo além? Acredito. Eu geralmente não exponho a minha crença, mas isso aí não tem nada a ver com a minha crença espiritual. Eu sou espiritualista. Mas não,
Mental, engenharia mental. Como eu falei, uma imagem gera um estado, que gera fisiologia. Pum, essa imagem do Matias está me incomodando. Aquele dia ele me olhou daquele jeito. Pum, eu posso fazer ele com a roupa do Patati Patatá, dançando a musiquinha para mim, acabo com ele em 2 minutos. Eu tenho que saber lidar com a minha emoção. Porque senão, digamos, eu vou atender o cara que foi sequestrado, aquele que tu falou lá no início, que estava no porta-mala, eu vou ficar, puta, coitado do cara, bicho. Ah, que horror a vida do cara. Eu não tenho que pegar a tua emoção, eu tenho que resolver o teu problema. Então, hoje é muito bonito, fala em saúde mental, em corporativismo, não sei o quê. Agora, se você não sabe lidar com as suas emoções, você não pode ajudar ninguém. E eu arrisco a dizer, se fosse fazer uma avaliação do que tem de terapeutas que não tem a mínima condição de atender ninguém, eles de atender, ele tomam um Rivotril. Não faz sentido, né? Eu vou te ensinar a nadar sem saber nadar. Não dá. Não dá. É incongruente. Mesmo que essa profissional esteja passando por uma dificuldade em casa. Te afasta. Te afasta. Te afasta. Te afasta. Vai fazer outra coisa. Eu preciso estar bem. Tipo assim, eu tô com mal de Parkinson, eu sou cirurgião. Ah, bom. Não tem como. Não tem como. Ou tipo, cara, você acabou gostando da cervejinha e você começou a beber todos os dias. E você vai fazer uma cirurgia. Não, cara, você vai ser afastado. Eu vou te contar um caso agora aqui. Olha só. Um caso marcante da minha vida. Conta aí. Eu tive que fazer uma cirurgia bem complexa no cérebro, né? Nas profundezas do cérebro. E num nervo craniano. E aí, eu passei por uma situação incrível. Eu fui num cara que a minha neurologista disse, não, eu não posso mais com o teu caso. Agora é cirúrgico. Eu sofri 7 anos com isso. E aí, rapaz, tu acredita que eu fui na pessoa que ela falou e ele disse, bem assim, me olhando, esse teu caso eu resolvo. Eu abro ali, fecho e tu fica bom. Só que por esse preço que o teu plano de saúde paga, que é um plano de saúde bom, né? Era bom na época, né? Eu não me estimulo a fazê-lo. Então vá para casa, pense bem o quanto vale a tua vida. Olha só, que loucura. Ou você faz, ou você morre. É, que loucura isso. Não, mas ele te deu duas opções legais, ele te deu. E agora eu vou chegar onde tu estava falando, né? E aí eu voltei para a neurologista e contei o caso. E ela disse o seguinte, pois é, nós temos uma outra pessoa, só que ele é bem velhinho, e no teu caso, motricidade é qualidade da cirurgia. Então, como ele está muito velhinho, ele pode estar tremendo. Olha só que coisa louca isso aí, né? Mas eu me operei mesmo assim, com ele, e graças a Deus eu estou bem, né? Fiz 2 operações, 2 cirurgias. Ou talvez você ache que está bem. Eu estou muito bem, graças a Deus. Tenho certeza absoluta. Não, mas você vê a capacidade de um profissional dizer isso. Cara, se não vale para você, você pode até morrer. Na boa, eu tenho várias pessoas que eu atendo que eu digo que eu tenho o SUS do Marcelo, né? Pouco você vai até a mim lá, tipo, Marcelo, estou numa crise assim, sei lá. O pacote de sessão vai dar tantos reais. Não tem essa grana. Às vezes eu vejo que o cara não tem. Eu digo, você quer? Quero. Se eu ver que é verdadeiro, eu coloco na agenda. E eu não vou substituir por outro atendimento. Eu atendo ele sem custo nenhum. É aquele negócio, né? Às vezes o cara está enfrentando um problema horroroso dele. Que ele tem que enfrentar aquilo, ele tem que curar aquela situação para ele continuar a vida dele. E daí o cara, vamos lá, eu vou dar uns números aqui, não que sejam, são hipotéticos, mas o cara tem que conseguir 5 mil. Não tenho, posterga, não tenho. Mas se alguém chegar para ele e dizer assim, ó, cara, é o seguinte, ó, tem um apartamento aqui que custa 300 mil e estão vendendo por 100 mil, ele arranja os 100 mil. Olha só, que loucura. Mas olha só. Aí são valores. Qual o benefício? Valores. Que eu tenho. Valores. Então, eu sempre digo, quando você vai levar... Quando você foi fazer o seu podcast, por que você escolheu o estúdio dos meninos aqui? Porque tem qualidade. Eu fui convidado. Vai entregar... Não, você não estaria aqui se não fosse não, legal. Tu tá certo, tá Sim. correto também. Tipo, você veio e avaliou. Tipo, quando eu cheguei, eu já mirei aqui como é que funcionava. Beleza. Não vou fazer uma coisa com má qualidade, né? Agora é o seguinte, se o seu carro estragou, você vai levar num mecânico bom. Sim. Você não vai comprar carne num açougue e vende carne vencida. Exato. Aí quando é a saúde mental, você não se preocupa. Aí o cara fica pechinchando. Pechinchando. Consigo mesmo. Hoje mesmo, essa senhora que eu te falei, que ela está há 32 anos com síndrome de pânico, ela chocaram o meu pacote. Eles pedem em 30 anos quanto você gastou em medicamento. Quanto tempo você não trabalha, quanto tempo você não sobrevive. E que não resolveu. É. Então, tipo, é muito barato. É de graça. Tá.
O medicamento é necessário, né? Que fique bem... O Claro, medicamento é para necessário. casos onde é necessário. E pode continuar sendo. Agora, eu fico apavorado, Sandro. Tipo assim, se você for comprar, sei lá, aspirina C na farmácia, às vezes te pede até a radiografia do dedão do pé. E as pessoas compram o Rivotril e Depaquene como se fosse água. Não sei aonde que eles conseguem. Mas Não toma remédio nenhum? Não. Nunca tomou? Para mim, se eu te falar a última vez que eu tomei um paracetamol, eu não me lembro. Nem quando foi músico? Não, É mesmo? nunca. Não tem. Não bebe, né? Não. Faz mais de 10 anos que eu não bebo Pô, nada. só eu tô bebendo aqui. Mas até por questão do magnetismo. O álcool ele afeta bastante o teu nível de magnetismo. De que forma? Ele inibe, porque você está sujando o seu corpo. Sabe que o organismo não sabe o que fazer com o álcool, né? O álcool é algo que não faz parte. Também. Exatamente. Por isso essa ressaca violenta quando dá. Claro, ele fica confuso. Mas eu gosto uma cervejinha assim. Claro, tudo que foi moderado. Então, Tá tudo certo, sem problema nenhum. desinibe um pouquinho. Desinibe. Eu já não bebo para me manter, porque senão se eu beber uma cerveja, o bicho pega. É mesmo? Não, eu fico ao contrário. Eu sou super falante e super divertido. Se eu beber, eu fico sério. É o momento onde eu fico sério. Olha só. É ao contrário. Porque o meu pai também teve bar, eu sempre vi os bêbados se queimando ali, né? Então eu tenho medo sempre de perder o controle e me queimar. Tipo, puxa, o cara fazer uma fiasqueira ou arrumar uma briga. Então eu procuro ficar 12/8 ali, a pressão 12/8. 12/8. Pego ali a canequinha. Pressão ótima. Hein? Pressão ótima. Então eu fico ali. E se você vê eu numa festa bebendo água ou refrigerante, você vai dizer, cara, esse cara deve ter bebido todas. Eu sou o tiozão que anima, porque bota a gravata na cabeça ali, o primeiro que tira a gravata. Dá umas dicas para nós aqui de comunicação, interação social. Quando vai conversar com alguém e tu busca um objetivo. Pode ser vender, pode ser negociar, pode repassar uma ideia, pode ser convencer. Passa para nós aí. Tá, uma dica. O que o Marcelo costuma usar? Uma- Não é nem o que academia diga. Claro. mas o que eu tu uso? faz? O que eu uso? Eu penso que tudo depende de rapport. Nós estamos aqui porque tem rapport. Tipo, o Matias ali deixou passar 37 minutos do horário porque rolou um rapport. Me liga. Então é o seguinte. Mas nós só vamos estabelecer uma comunicação se a gente falar a mesma língua. Então, você olhar no olho, você falar a mesma língua que a pessoa. Digamos assim, se você perguntasse, Marcelo, se apresente aqui, boa noite, é um prazer. Você, vamos falar uns bagulhos super bacana aí, que deu uns troços. Não é a tua linguagem. Então, claro, eu faço de uma forma descontraída, mas eu preciso usar uma linguagem mais séria e mais técnica para dar seriedade no que eu estou falando, em embasamento no que eu estou falando. Mas eu penso que a maior forma de rapport, para mim, é empatia. Se eu estabelecer o rapport através de empatia com você, nós somos iguais. Se nós somos iguais, você não vai discordar de mim. Feche os olhos e respire profundamente. Pum, ele está certo. Se eu disser que não, eu estou errado. E ninguém quer estar errado. Então, padrões de linguagem. Digamos, você fala assim, olha, Marcelo, eu queria que você desse uma explicação aí sobre comunicação. E olá, muito bem, vamos falar sobre comunicação. Não. Então, vamos falar sobre comunicação. Como as palavras podem nos favorecer. Vou usar a mesma tonalidade, as mesmas palavras que você usa, para que a gente possa estabelecer uma comunicação. Porque se eu falar em russo, você não vai me entender. Sobre eu falar em russo é brincadeira, eu nunca falei em russo. Tu usa bastante prosódia, né? Estende as palavras. Claro. Começa de um jeito, termina no outro. Então, quando você precisa estabelecer um rapport, você usar o mesmo padrão de linguagem, a mesma tonalidade, a mesma velocidade. Digamos, você fala assim para mim, me faz qualquer pergunta aí, Sandro. Como que você fala sobre melhorar a comunicação? Faça a pergunta novamente. A primeira pergunta que eu te fiz? Assim, como... eu pedi. Marcelo, dá umas dicas aí quando tu estás pensando aí em fazer uma interação, tá? Vai fazer uma interação com alguém, certo? E tu busca um objetivo. Vai negociar alguma coisa. Tem um objetivo ali, não é só uma interação social, entendeu? Certo. Tudo é um objetivo, tudo é interação social. Então é interessante você manter o rapport através de empatia, repetindo as palavras, tonalidade, velocidade. Quebrei o rapport na hora. Entendeu? Então, olha, eu penso que a melhor forma da gente estabelecer um rapport é através de gerar empatia. Empatia, pum, foi lá na tua mente já. Nós somos iguais. Então nós falamos da mesma tonalidade, na mesma velocidade. Dessa forma, nós vamos estabelecer um bom rapport.
E isso aí. Aí, se você for trocar uma ideia com o Matias, é outra pegada. Daqui a pouco o Matias diz, aí, brother, é o nosso podcast. Eu vou falar a linguagem dele. Eu sempre uso a metáfora que gato anda com gato e rato com rato. Você vai se comunicar com quem fala a tua língua. Não tem como se comunicar de outra forma. Mas nós temos os nossos limites, certo? Como assim? De se modular no rapport. Tem Se eu coisas pre- que até tem coisas que a gente vai indo assim, vai se modulando na Não, conversa. mas se eu preciso... Para criar uma frequência Se parecida. você me disser, Marcelo, nós temos aí, se a gente conseguir fechar essa parceria com o Matias, nós temos aí 30 palestras em São Paulo agora para março aí, a R$20 mil cada uma para cada um. Cara, ele vai ser meu melhor amigo. Eu vou dobrar ele, pode ter certeza. Para mim, o rapport que mais funciona, mas é o mais desafiador, é o de respiração. De respiração. Não tem mais essa, tipo, cruzar o braço, ele cruza, espelhamento, toca. Não tem. Isso é bobagem. É bobagem. Isso aí que qualquer criança de 3 anos faz. Sim. Mas o rapport de respiração, essa comunicação não verbal, que nem eu estou olhando no seu olho agora, eu estou olhando num olho e dando estímulo no outro. Atualmente me reconhece. O cara é legal, hein? O cara é bacana. Então é bem fácil estabelecer o rapport. Quando tem técnica, para tudo tem técnica. A pessoa, mas isso é muito difícil. Tipo, se falar para um cara que luta Gil, para ele é barbada imobilizar alguém, para mim é difícil, que não luto. Entendeu? Saltar de paraquedas é uma barbada, para um paraquedista, para gente que nunca fez é difícil. Então, estabelecer um rapport para mim é muito fácil. Colocar alguém em transe é muito fácil. Entender o seu conceito de ansiedade para que você se liberte e possa ter uma vida mais saudável, para mim é fácil. Para um macaco subir numa árvore é fácil e para o peixe nadar é fácil, mas o peixe não sobe na árvore e nem o macaco vai saber nadar. A questão de olhar nos olhos, ela é poderosa. Poderoso, o olhar. O homem vitruviano, né? Aquela figura do homem com os braços abertos. É muito interessante em treinamentos de comunicação, de negociação, que se usa ele também para mostrar as dimensões. Assim, quando a gente olha nos olhos de alguém e nós estamos de pé, se tu mexer com os teus pés, eu enxergo. Tu mexendo. Claro, visão periférica. Se eu ficar olhando para os teus pés, eu não enxergo o que está me fazendo com a cabeça, com as mãos, com nada. Mas nos olhos, isso é evolução, né? Na nossa espécie. Evolução da nossa espécie. Então, por isso que para mim a indução de fascinação é a mais poderosa de todas. Fascinação, então, é focada no Olhar. No olhar. Claro, tem uma contração muscular, tem a respiração, tem a intenção, tem a prosêmica, tem um monte de ingredientes ali. Tipo, você olha, o Marcelo chegou perto do cara, o cara desmaiou. Não é isso. Tem um monte de processo que eu faço antes ali. Para o pessoal entender, assim, a prosêmica é o estudo das distâncias, as aproximações entre as O pessoas. seu sistema nervoso reconhece. E como nós nos movimentamos em lugares rígidos, fixos. Claro, claro. Tipo assim, dá sua mão aqui, A direita ou a esquerda? à esquerda. Exercício de fascinação, Sem apertar a mão. sem apertar a mão. O que tu busca aí? Quer me levar pro transe? Dali você já está. Eu estou olhando num olho e dando um estímulo sinestésico do outro. Os teus hemisférios começam a pifar. Eu poderia fazer por som. Tipo, você faz um som numa orelha e olha no outro olho. Você provoca uma confusão entre os hemisférios. É bem de boa. Sabe, tu entrou agora em midríase, né? Tuas pupilas aumentaram. Por quê? Muito. Eu faço ela muito. aumentar, porque daí tu me reconhece como ameaça. E o teu padrão de piscamento também aumentou muito. Quer dizer que tua carga cognitiva foi alta. Passou de 5 piscadas por minuto. Eu sou estudioso da Claro, para que linguagem você... não verbal. Aí o que ele faz? Ele faz com que você me veja como uma ameaça. Então eu vou hiperestimular o teu sistema nervoso. Mas tu teve um gasto energético violento nesse processo. Não, eu nem acionei o resto aqui. Eu consegui te enxergar. Tem um plus. E a tua glabela também, ela mexeu. Então, Pressão no rosto. mas é técnica. Glabela é aqui, pessoal, aqui, no meio entre as sobrancelhas. Mas tem gente que vai dizer que nós somos loucos os dois loucos. aqui, é verdade, né? Mas assim, o interessante é o seguinte, quando a gente entra em alguns assuntos que as pessoas tentam falar tudo de uma maneira mais simples, mas elas acabam usando uns termos técnicos, não é só por causa do conhecimento, mas serve para as pessoas fomentarem, né? A gente fomenta a curiosidade de buscar isso. Se tem alguma coisa, quando a gente está participando, assim, ver duas pessoas falando que a gente não entende, é gostoso demais quando a gente vai procurar aquilo, e daí aquilo amarra em outra coisa, em outra coisa, em outra. E aí uma conversa dessa ela é tão positiva que as pessoas começam a
aumentar essa dimensão de conhecimento em cima de outras coisas que nunca passaram por isso. Imaginou. Então, provavelmente, daqui a pouco tem alguém aqui hoje que assistiu ou vai assistir amanhã que, vai dar um insight. Para mim já valeu a pena. Se uma pessoa hoje teve esse entendimento, para mim já está valendo, já valeu muito. Então, se você curtiu, se você gostou desse conteúdo, você pode compartilhar com seus amigos, aquele que quer entender, você pode se inscrever no canal, deixe seu comentário. Quer deixar uma pergunta? Pode deixar uma pergunta que o Sandro vai estar respondendo, ou eu vou estar respondendo. Mas é muito bom ter você aqui. A gente só está aqui porque as pessoas estão aqui para dividir com a gente isso. E eu penso que quando a gente tem o maior patrimônio que um ser humano pode ter é o conhecimento. O celular, esse aqui já foi lançamento, hoje não é mais. O cara que está aqui, que eu aprendi há 20 anos atrás, está aqui dentro. Que eu aprendi há 30, eu vou levar isso para sempre. Isso nunca ninguém vai me tirar. Marcelo, nós estamos aí 10 para meia-noite. Mas olha só, vamos abrir os amigos secretos agora. Exato, 10 para meia-noite, quase um outro dia. Eu só tenho te agradecer. Eu agora aumentei ainda a minha admiração pela tua pessoa, pelo teu conhecimento. Obrigado. E nós vamos ficando por aqui, porém, cheios de curiosidade. E eu não acredito muito que essa é a tua última vez aqui comigo. Não, com certeza a gente pode vir amanhã que vai ter mais assunto. Não para nunca, nunca para, nunca termina. Então, Marcelo, muito obrigado por tudo. Bora, vamos lá. Então, curte aí, compartilha, marque seus amigos, aquele amigo que é curioso, que quer entender sobre hipnose, sobre PNL, sobre neurociência, sobre magnetismo, envia para seus amigos, envia no WhatsApp, envia, por favor, para a gente alcançar o maior número de pessoas possível. Muito obrigado, valeu, Sandro, até a próxima. Valeu, Marcelo. Bora! E como já era esperado, Central Multicast, uma fábrica de muita informação, cultura e entretenimento. Aliás, hoje, informação, a gente quase explodiu os nossos cérebros aqui. Imagino vocês que estão nos acompanhando com esse cara sensacional que é o Marcelo. Marcelo, uma boa noite e vamos ficando por aqui. Nos vemos na próxima quinta-feira. Posso fazer que nem o William Bonner? Faça aí. Boa noite. Boa noite.